Agora sim, se ligar funciona. Muito boa noite, estamos no ar a partir de agora. Este é o Araclique, seja muito bem-vindo. Uma ótima e maravilhosa segunda-feira, esta que é a primeira segunda-feira do ano, para nós, né? Para nós, primeiro dia útil, hoje dia 6 de janeiro, estamos no ar com mais um Papo de Segunda, aqui pelas nossas maravilhosas e espetaculares redes sociais. Tudo bem, Marcelinho? Boa noite. Tudo bem, muito bem, graças a Deus. Não tivemos nas últimas segundas em virtude do bar do Valde estar atendendo, né, em virtude do feriado da quarta. Eu diria força maior. Força maior, mas foi por uma boa força, né? Nossos clientes puderam permanecer no bar na segunda-feira. É verdade. Temos aqui o nosso grande amigo Valdecir. Tudo bem, Valde? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rui. Boa noite, Carol. Primeiro, desejar um feliz ano novo para todo mundo que está vendo a gente aqui. Desejar um ano abençoado para todo mundo, muito próspero, com muita saúde. E agradecer pela audiência de vocês aí. Um abração. Este é o Papo de Segunda. Entrevistados de quinta, Papo de Segunda, mas os convidados são de primeira. Vamos dizer uma boa noite aqui à nossa querida convidada. Hoje, a Cacá. Para nós, a Cacá. Né? Caroline, muito Caroline. Prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Boa noite, o Rui, o Marcelinho, o Valde e a todos que estão nos assistindo também. É um grande prazer mesmo estar aqui presente nesse Papo de Segunda. Neste que é um programa que a gente já diz o nome de tudo, né? O Papo de Segunda. A gente quer conhecer as pessoas que estão aqui, a gente quer trazer assuntos interessantes que merecem destaque, merecem debate, mas principalmente a gente quer saber das histórias das pessoas, né, Valdir? A gente quer que as pessoas contem as suas histórias. A gente quer saber quem é a Caroline, filha da dona Suzy. Antes, nós queremos dizer que nós temos o apoio do Bar do Valde, que é este espetacular ambiente que você está vendo aí. Toda segunda-feira você acompanha alguns, como diriam, alguns trechos, alguns insights aqui do bar. Na segunda-feira o Bar do Valde não está aberto ao público, porque o Bar do Valde se transforma em um estúdio. Um estúdio flutuante. Um estúdio flutuante, né? É isso mesmo, esse é o nosso querido Valde. Das Arábias Perfumes, siga aí nas redes sociais, @das.arabiasperfumes. Temos o Amo Madeira, nossa amiga Isaura também, patrocinando, colaborando aqui, incentivando este projeto, este humilde projeto que a gente tem. @alumiarte.aratiba. Um abraço para o nosso querido... Ó, o Marcelinho está segurando uma cuia que é... Hoje eu trouxe a cuia do Amo Madeira. Amo Madeira, né? E ela foi personalizada com o nome do Marcelo e do Araclique. Araclique. Também, né? Você também pode fazer isso, personalizar a sua cuia, né? O seu brinde, o seu presente. @DCSolar_RS e também a RS Elétrica, patrocinando a gente aqui, colaborando. A Autoelétrica Arnold. E a partir de hoje a gente também está dando boas-vindas. @Arafarma Farmácias.
Grande abraço ao nosso amigo Deco, né, que também está colaborando aqui com esse nosso projeto, com esse nosso Papo de Segunda, onde você também faz parte disso. E a gente vai, no decorrer da transmissão, dar mais detalhes destes que são os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, para que a gente possa estar levando para você essa live maravilhosa, essa live espetacular. E toda segunda-feira entrevistando alguém, conhecendo um pouco mais da história de alguma pessoa, alguma personalidade aqui de Aratiba, ou com um vínculo aqui com a nossa cidade. Exatamente, justamente esse é o nosso, a nossa vontade, a nossa missão, né? Exato, nossa intuito, missão, né? sempre valorizando e dando espaço aos empresários aqui da nossa cidade, né? É verdade. Conhecendo um pouco da história das pessoas que aqui residem, São daqui. são daqui, nos prestigiam. É isso aí. Vamos começar então com as perguntas, deixar a Carol bem à vontade para responder o que quiser, da maneira que quiser, da forma que quiser, e se não quiser, também está tudo bem. O intuito é esse, a gente conversar, a gente trocar ideia, a gente bater papo. A Carol, nascida, crescida e criada aqui em Aratiba. Exatamente. Estudou aqui na escola? Estudei na Como escola. é que Na verdade, assim como muitos acho que fazem esse movimento, né? Também estive por um bom tempo fora, né? Morando fora, já morei em algumas cidades aqui próximas, já morei em Santa Catarina. E aí, há uns 2 anos que eu retornei, mas sempre, né? A família toda aqui. Então, a gente acaba sempre voltando para o nosso lar, né? Voltando para casa. Exatamente. Eu mas acho que a maioria de nós aqui já fez essa também, né? muitas Acho que pessoas, todos né? nós acho aqui, que todos da nós aqui bancada, pelo menos. né? A gente já Isso. morou fora, mas não tem, a gente voltou. E a nossa cidade é maravilhosa, né? Com Então, certeza. já morei em cidades grandes, é muito bom, mas estar numa cidade como a nossa, que tem uma qualidade de vida muito boa, as pessoas próximas, uma tranquilidade, né? Então, acho que todo mundo preza por isso na vida e o movimento de volta, ele é bem natural, né? Para muita gente também. Com certeza, essa é a Carol. Estudou aqui na escola estadual. Estudei. Você não morava no interior de Aratiba, você nasceu aqui na Sim, cidade? sempre na cidade. Morei na sempre aqui na cidade. aham. Ali pra cima da Ruitá, ali, né? Isso, na subida do bairro São Pedro. Isso, lá no bairro São Pedro, sempre. Exatamente. E a Carol, a história dela é muito legal, é muito interessante. Tu moraste 4 anos em Florianópolis, né? Já morei em muitos lugares, né? Como é que foi? Você passou férias, né? Voltou recentemente lá, né? Hoje também é meu primeiro dia útil do ano, né? Não deu uma saudadezinha lá? Deu. Florianópolis é maravilhosa, né? Mas tudo tem o seu ciclo e o meu ciclo lá provavelmente por hora se encerrou, né? Porque hoje eu vivo outro ciclo aqui. Mas já morei em Erechim, já morei em Passo Fundo, já morei em Florianópolis há uns 10, 12 anos atrás. Voltei para Aratiba e voltei para Floripa, fiquei lá 4 anos e aí decidi retornar. Como diz o meu irmão querido, uma cigana, né, praticamente, mas aí a gente vai acumulando histórias Sempre também, com a né? mudança O no caminho lombo, de né? volta, ele é tranquilo. Mas como é que é a chegada de uma pessoa nascida no interior, numa cidade como Florianópolis lá? É maravilhoso, porque aí a gente tem que se virar, né? Então, Floripa é uma cidade grande, né? Ó, a capital, né? Uma capital, então tem muitas coisas, tem acesso a muitas coisas, né? Que aqui a gente não tem, mas a gente se obriga a se virar, né? Então, para o desenvolvimento virar por como conta própria. pessoa, né? Conseguir trabalhar e circular por lá e se virar, então... Às vezes as pessoas acham que eu vivia na praia lá, mas é pura mentira, porque quem mora na praia geralmente não aproveita. Mas, enfim, o retorno também, para uma cidade menor, ele é bem questionado. No meu caso, ele foi bem questionado, assim, por muitas pessoas também. Carol, tu morava lá, por que tu vai voltar para Aratiba? Então, as pessoas às vezes não sabem da motivação de cada um, né? Qual foi o ponto crucial que te fez decidir voltar para Aratiba definitivamente? Quando eu fui para lá, eu comecei a me descobrir, né, como pessoa e descobrir os meus talentos também. Então, eu decidi voltar em virtude de uma mudança bem radical de carreira também. Né? Quando fui para Florianópolis... Eu ia comentar isso aí. Quando você foi, você não estava exercendo a atividade que você exerce hoje. Não, nem sabia que eu ia exercer essa atividade. Você pode dizer o que você fazia lá em Florianópolis? Sim. Quando eu fui a Florianópolis, eu fui porque eu passei num concurso.
E por isso também o questionamento das pessoas pela minha volta, né? Meu Deus, Você passou era no... funcionária pública. Funcionária Pública, concursada, largou Florianópolis. É um caminho muito bem inverso, né? inverso. Entendeu o ponto que eu consegui chegar? Bem inverso. 99% das pessoas não faria. Não. Eu Com acho. certeza, né? Mas- Não, teve que ser muito corajoso também. Admito que precisei de bastante coragem. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava lá, né, no Conselho de Medicina, era concursada, com uma certa estabilidade. Certa não, muita estabilidade, Certo, não, né? totalmente instável, né? Só que aí existe perfil das pessoas, né? Tanto para ser funcionário público, como para não ser. O concurso ele foi ótimo na minha vida, me abriu muitas portas e tal, mas ele acaba que ele restringe um pouco o teu desenvolvimento, né? Eu acabei me vendo num lugar que eu fazia só a mesma coisa e iria passar muitos anos fazendo aquela mesma Ele coisa. limita aquilo ali só. Isso. Então aquilo ali começou meio que me angustiar, assim. Só que neste caminho, um dia eu tinha umas colegas lá que falam alemão e me identifiquei, porque aqui a minha descendência é alemã também. E aí eu tinha um livro que eu guardei com muito amor e carinho. Na verdade, ele não é meu, ele é da minha avó, mas eu hoje estou guardando para ela, né? Que já não está mais aqui. Mas um livrinho Agora todo... é seu. É seu. Um livrinho todo em alemão e sobre moldes e alfaiataria e tudo mais. E naquele momento eu levei para ela porque eu não conseguia decifrar, não sabia do que se tratava. E foi esse livro que me fez mudar de carreira. Não sei. Esse livro aqui. Foi este livro. Por quê? Porque eu cheguei lá e eu falei, Iolete, olha só, eu tenho um livro aqui. Iolete era minha colega. E eu não entendo o que está escrito e tudo mais. Era da minha avó costurava, enfim. E ela pegou esse livro e ela olhou bem para mim e ela falou assim, ó, tu não tem vergonha? E eu falei, mas vergonha do quê? Cheto, Technet. Ela falou, eu falei, mas vergonha do quê? Aí ela me disse assim, de não ter aprendido a costurar com a tua avó? Eu falei, tenho. Só que neste momento da vida da minha avó, eu já não estava mais morando aqui. A minha avó já estava com Alzheimer, então ela já não costurava mais. E aí eu vi que realmente poderia ser uma atividade seria muito prazeroso ter aprendido com ela, mas não foi como aconteceu. E aí isso me despertou o desejo de procurar lá um curso de costura, enfim, para experimentar. E quando eu sentei na máquina, naquele lugar do curso, eu me vi com trejeitos da minha avó, do jeito que ela costurava. Por quê? Porque eu sempre vi ela costurar. Só que eu nunca tinha me experimentado nisso. E aí eu lembro que foi bem emocionante para mim, assim, porque a partir daí, tudo foi começando a se desenhar para o que eu vivo hoje, né? Então, esse livrinho, ele foi muito importante, por isso que eu guardo ele também com tanto carinho. Eu vou aproximar na câmera esse... Isso. Vai lá. Então, a partir deste dia, foi que a minha carreira de costureira E a avó começou. da Carol, para quem talvez não conheça, é a dona Romana. Exatamente. Era a dona Romana. Marcelo, tu que entende um pouco mais de alemão. Costureira aqui na cidade, muito conhecida. O que está mais ou menos dito aí? Tu não lembra? É que, assim, nós aqui, né, o alemão, a língua alemã, assim como a língua italiana também, tem uns dialetos, né? Sim. Que acabam por modificar, vamos dizer assim, o alemão que é realmente feito na Alemanha, né? Praticado na Alemanha. Então tem coisas assim que são aportuguesadas também, mas esse livro, a gente estava conversando aqui no bastidor, ele data de 1910. 1910. E ele traz moldes, é um livro de moda daquela época. É um livro, era assim que as pessoas aprendiam, né? Se o Marcelo passar um pouquinho mais ali, tem alguns desenhos de moldes, enfim. É uma raridade que a gente não conseguiu muito bem localizar a data só pela internet, né? Então eu guardo com muito carinho. Também, assim. A gente fez uma pesquisa aqui na internet também. É muito raro, é muito complicado, né? De encontrar esses. Sim. Mas é todo manuscrito. Na verdade, isso aí são, que nem tu falou, são moldes, né? Além de ser alemão, é
um alemão muito antigo, eu acho, que é uma gramática muito diferente, bem complicada. Então o próprio idioma português, né, sofreu algumas alterações gramaticais. Mas quem entende um pouquinho de costura, quem já viajou por esse universo, já vai, olhando o desenho, já vai saber do que se trata. Marcelo, volta a página ali, volta uma ali. Por exemplo, eu que sou um leigo olhando para isso aqui, isso para mim não significa nada. Mas isso é O que é, provavelmente por exemplo, é uma blusa, um corte de uma colete, alguma coisa assim. Aham. E Olha é só, muito cara. engraçado porque eles são aqueles modelos de alemães, assim mesmo, sabe? Sim, sim. Enfim, Um corte mesmo. uma saia, por exemplo. Os detalhes, né? Aham. É tipo de um manual, né? E É, às vezes tu não se pega em algum lugar olhando pra roupa da pessoa pra ver se tá com o caimento bem feito, coisa Todas as vezes. assim. Eu sei porque eu Todas as vezes. trabalhei muito tempo em fábrica de calçado e vira e mexe Curto, aqui no bar puxa. mesmo. Vamos morrer. Às vezes chega a mulher, tu olha pros pés da pessoa porque te chama atenção algum calçado, algum solado, algum desenho, algum... A gente vira muito crítico. O olho vira clínico, né? Muito, Vamos falar, muito. A lógica é essa. Quando tu convive nesse meio, tu já... Opa, peraí. É, Tu exatamente. já percebe, né, os detalhes. É. Então, nesse momento que você descobriu esse livro, que você... Isso. Vamos dizer que você identificou esse teu talento, ou esse teu talento que você sempre teve, Que estava escondido, né? aflorou naquele momento lá em Florianópolis. Exatamente. E aí eu comecei a procurar algumas pessoas para me ensinarem, né? Comecei a ver muitos vídeos. O YouTube hoje ensina tudo, né? A internet é maravilhosa porque ela, né, permite que a gente aprenda muita coisa. E foi um movimento tão natural para mim começar a executar as peças. E eu lembro muito bem da primeira peça que eu fiz, que eu olhei e disse, meu Deus, fui eu que fiz, não acredito nisso. E por quê? Porque parece ser uma coisa tão complicada e realmente tem algumas coisas que são, mas a sensação de capacidade que eu tive naquele momento me fez querer aprender muito mais. Então, lá eu comecei a buscar pessoas para me ajudar, busquei aprender, mas nunca cheguei a fazer, por exemplo, uma faculdade, nada. Foi sempre uma coisa muito orgânica, porque eu acho que a fruta não cai longe do pé, né? Você já tinha um pouco desse talento no sangue, sabia disso, convivia com isso, mas você nunca teve, talvez, a oportunidade ou a curiosidade de se colocar a fazer. Isso, eu sempre fui muito do manual, de fazer as coisas, né? Sempre gostei muito, assim, de confeccionar coisas, mas a costura, ela surgiu nesse momento. E aí, como eu estava lá, isso inicialmente foi um hobby que eu tinha, né, nos meus horários vagos, porque eu não estava todo final de semana na praia. Então, eu acabava ficando em casa e testando coisas e costurando. Praticando. E aí, o meu irmão, o Lucas, ele vai lembrar disso, que eu acho que, né? Um dia ele me disse assim, ó, duvido tu me fazer uma bombacha. E sabe que quando diz duvido, é o maior motivador, né? Para um alemão, é o maior motivador que existe. E aí, como é que eu ia fazer uma bombacha? Uma coisa muito difícil na minha cabeça, aquilo era impossível. Prometi que eu ia fazer e comecei a perguntar para perguntei para minha tia, perguntei para a Noemi, que já costuravam, que tinham aprendido com a avó e tudo mais. E elas me deram umas dicas. E a primeira saiu meio torta, saiu meio assim, mas saiu. E aí, depois eu fui aprimorando e até hoje ele usa essa bombacha. Eu ia pedir, essa bombacha ainda está em uso? Está, ele usa uma bombacha muito bonita e fiquei muito orgulhosa de ter conseguido fazer isso, né? Então foi bem legal, assim, e foi o meu primeiro desafio grande, que eu acho que me despertou mais e mais. E aí, ao longo do tempo... eu ia trabalhando, ia fazendo as minhas coisas, só que a minha cabeça ela começou a mais pensar em costurar do que no meu trabalho. Eu trabalhava, gente, pelo amor de Deus, não é isso? Mas é que quando a cabeça ela já está querendo fazer outra atividade, sim, a minha atividade profissional começou a meio que já não fazer mais sentido para mim. E a questão do largar um concurso, né, foi muito desafiadora, porque é um movimento contrário do que as pessoas geralmente fazem. Né? Todo mundo geralmente busca a estabilidade num concurso público para ter uma garantia ali, né? Isso, exatamente. Então, eu estava longe de casa, fiz o caminho inverso. Eu estava longe de casa,
querendo fazer uma outra atividade, mas eu nunca tinha trabalhado profissionalmente, né? Assim, nunca foi uma atividade profissional, sempre foi mais como um hobby. Mas conversando com a família e tudo mais, eu entendi que era o momento. E se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu não teria mais coragem de fazer. E o que a dona Suzy achou da ideia, quando tu falou para ela? A minha mãe, ela me pediu assim, tá com medo de quê? De não dar certo e tudo mais? De qualquer forma, alguma coisa eu ia fazer da minha vida. Se não fosse, se não desse nada certo, eu ia dar um jeito de fazer. Mas a gente só consegue descobrir tentando, né? E arriscando. Então, ela me apoiou muito, assim, me incentivou muito a fazer esse movimento, né? Vamos agradecendo mais uma vez, né, a sua presença aqui, né, Cacá. Tem Também. muita gente com certeza que não sabe dessas histórias. E a gente quer agradecer quem está acompanhando aqui. Nosso querido Luiz Kleber, o Lindomar Zagonel também está acompanhando, a Marinês Gersac está acompanhando também. Ô, Mari, obrigado pela audiência. A nossa live está indo lá em Passo Fundo, meu amigão Jadir de Alô, Jajá, obrigado pela companhia aí, está acompanhando, está ligado aí em Passo Fundo. A Rosane Eberhardt, o Daniel, Jaqueline Pamocelin também. Nosso querido vice-prefeito Juarez Michuanski. Alô, vice-prefeito. Obrigado aí pela satisfação em tê-lo conosco aqui na nossa live. Já tem comentários aí, né? Tia Zélia também assistindo. Oh, Zélia coisa Arnold. boa. Douglas Mendes, grande pessoa, de uma família adorável. Baita entrevista. Obrigado, Maninho. Pela... Vicky. Grande abraço, Vicky. Vicky Cam, hoje estamos sem o sistema Hoje Vicky Cam. estamos sem o Vicky. Pois é, hoje não tem o sistema VicCam, né? Mas tudo bem. Marina Bombardelli também. Oi, Marina. Obrigado pela audiência. Diga, Marcelo. Eu vou tentar fazer uma tradução mental aqui. Tradução mental. É que os fonemas alemães, ele tem algumas letras que não fazem parte do nosso alfabeto, é uma sonoridade bem estranha, mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Einfach Fullschneid-Method for Jungen und Kinder, Kleider. Ou seja, por essas palavras eu vou traduzir. Einfach seria fácil. Como fazer? Sulschneiden Method é um método de corte para mulheres e crianças, e o Kleider. O Kleider é o que seria hoje o nosso Kittel, é vestido. O Kleider é alguma coisa relacionada a isso. Então alguns fonemas aqui estão um pouco. Depois a gente vai tentar dar uma justificada melhor nisso aqui, mas seria isso aqui, ó, um fácil método de corte para mulheres ou adultos e crianças para vestido. O Kleider seria o Kittel. A gente chama hoje aqui no nosso dialeto alemão, né? O Kittel, né? É isso aí. Kinder, é o nosso Kinder aqui, nossas crianças, né? Então seria mais ou menos isso aí, um método fácil para adultos e crianças, método para cortes de vestidos. Seria mais ou menos isso. Se alguém tiver... Se tá errado também a gente não vai nos saber. Corrijam. Não, assim, ó, mas por isso é mais ou menos nessa tradução e pelo que pouco que a gente compreende, é isso que... o dialeto seria mais ou menos... Caiu o brinco, né, Carol? Enquanto isso, a gente vai agradecendo mais uma vez. Tu é costureira, tu não é fazedora de joia. Os nossos patrocinadores, enquanto que o Marcelo ajuda aí. Cuidado. Amo Madeira, Isso, siga bota aí do nas redes ladinho ali, sociais, Cacá. Amo Madeira _ e surpreenda-se com todas as ideias e sugestões de presentes que a nossa amiga Isaura e a equipe podem lhe oferecer. Inclusive, Marcelo, nós estamos tomando aqui, saboreando um delicioso chimarrão numa cuia personalizada, né? A nossa querida Isaura fez pra gente. Clique. Presentes feitos à mão, handmade, né? Cuias personalizadas, cestas de doces, chás, ainda tem copos, lembranças. Para você não errar no presente, siga aí, @amomadeira_, faça sua encomenda. E você que está sem ideia, passe lá na Amo Madeiras ou entra aí nas redes sociais, você vai ter muitas ideias. Tá sem ideia do que presentear? Entra nesse perfil aí, @amomadeira_, que com certeza você vai ter muitas ideias do que dar de presente. Bar do Valde, que é esse espaço maravilhoso onde a gente faz essas entrevistas. Valde, é o lugar certo para o happy hour, aquela telha espetacular, saboreei uma ontem, inclusive, no aniversário da Tia Nelly, viemos aí, né? Que alegria. Estiveram aí ontem, né? Que alegria receber vocês ontem. Que isso. Que idade ela tá? 88 anos, né? 88. Puxa! Família trouxe ela para comemorar aqui no bar. Aqui no Bar do Valde. 88 anos maravilha. de vida. Viemos Isso aqui. É um orgulho pra gente aí. Duas torres Receber de famílias. chopp, telha, que mais? Porção de fritas, porção de frango frito também. Nossa, batata frita, polentinha. Espetacular. A gente veio comemorar aqui. Você que não conhece o Bar do Valde, aqui em Aratiba, perto da praça, na frente da prefeitura aqui, o Bar do Valde é o espaço certo para você fazer o seu lanche. Serve almoço também, né?
Servimos almoço de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, almoço aqui também no bar do Valdi. O Valdi também, que é um outro empreendedor. Marcelo, tu consegue, já que não temos o Vic Cam hoje, tu consegue aproximar nos perfumes lá? O Valdi... Farei. O Valdi vai falar agora sobre Das Arábias Perfumes. Perfumaria Das Arábias, a perfumaria árabe, né? Que está em voga aí. Valdi, pode comentar aí sobre as perfumarias, a perfumaria hoje? Estamos aqui com a perfumaria árabe. A galera que está comprando aí, está dando uns feedback bem legal. Estão gostando do produto. Perfumes de extrema qualidade. No final eu vou pedir para você qual é o slogan hoje. Qual é o slogan? O slogan é o definitivo, né? O cidadão comum com cheiro de milionário. Cidadão comum com cheiro de milionário. Perfumaria árabe são nada mais, nada menos que perfumes inspirados em fragrâncias de grife, de alto custo. Aqui por um custo, uma fração do valor. Marcelinho tá dando um zoom aí, né? É uma experiência, né, Valdi? É uma jornada olfativa que vai desde a embalagem até a fragrância. Toda a experiência, né, da fragrância e também da embalagem. Ó, a Cacá tá mostrando aí também. Ó. As fragrâncias que, na verdade, tu falaste, são semelhantes àquelas fragrâncias mais... E uma coisa que a gente não sabia, que nunca ninguém nos contou, que tipo, tu pega Perfumaria Nacional, Natura, Boticário, eles são inspirados em perfumes de fora do país, perfumes de grife. São inspirados nessas fragrâncias de alto importadas, custo. Né? Importadas. E também temos uma empresa de contratipo nacional, que é a Porto Aroma, que são esses produtos aqui, que são inspirados em perfumes de grife também, com valor bem acessível. Procura a gente aí no direct aí. Das Arábias Perfumes. Né? Das.Arábias Perfumes nas redes sociais. E você vai ter todas produtos as da Porto Aroma, perfumes inspirados em fragrâncias inspiradas em perfumes de grife. Muito bom, muito bom. Quem comprou, aprovou. Muito bom. Muito bom custo-benefício. E para quem tiver dúvida, entre em contato com o Valdi. Venha aqui no bar do Valdi também para experimentar essas fragrâncias. Venha que a gente tem amostrinhas. As amostrinhas tem também. Amostrinhas. Né? Você vai sair com um cheiro de milionário. Cheiro de milionário. Como é que é aquele outro slogan? O antigo? O antigo. Se a beleza não ajuda, que a caatinga não atrapalhe. Se a beleza também, não né? ajuda, que a caatinga não atrapalhe. Isso aí. Esse é um outro slogan também utilizado aí pelo Das.Arábias Perfumaria. Com a gente também aqui, o Vic Cam hoje fez falta, né? O nosso querido Marcelo tem que ficar aí na câmera também. Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, que por um detalhe é o irmão da Cacá, né? Nosso amigo Lucas. Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, para você que precisa de estruturas em alumínio, o lugar certo é Esquadrias e Acabamentos Alumiarte. Trabalha também com a linha de vidros. Siga aí nas redes sociais, @alumiarte.aratiba, ou também você pode entrar em contato pelo 54 código de área 993468726. Um grande abraço. Desculpe. 934688726, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos. Um grande abraço para o nosso querido irmão da entrevistada, Exatamente. Lucas, Diogo, pro Léo, pra galera lá da Alumiarte. O Lucas, obrigado, o Nicolas. Toda a equipe, toda a galera. Toda a equipe da Quem mais da patrocina a gente aí, Marcelo? Tá com a gente aqui? Estou sem óculos, portanto, se eu cometer algum erro... Então quer deixar para mim? Vai lá. Vou nessa. Nossos amigos da DC Manutenção Solar, siga aí nas redes sociais, @DCSolar_RS. A manutenção solar, ela é importantíssima para você ter a eficiência do seu sistema de iluminação de energia solar, né? A manutenção preventiva completa, limpeza especializada, né, e personalizada também para você. Manutenção solar é com DC Manutenção Solar. Também faz lavagem de fachadas e telhados. A eficiência do seu serviço, das suas placas solares, depende também da limpeza. E DC Manutenção Solar está aí para te ajudar. @DCSolar_RS ou também 549-9998-6643. Também com parceria na RS Elétrica. Um abraço a toda a equipe. Serviço especializado com quem realmente entende do assunto. Higienização de ar-condicionado, manutenção e instalações elétricas prediais, sejam elas comerciais, sejam elas residenciais. RS Elétrica. Entre em contato pelo 99958-7610.
Com a gente também aqui o Autoelétrica Arnold, nosso amigo Rodrigo. Serviço de autoelétrica completa, reparos, manutenção, é com a Autoelétrica Arnold. Trabalha com a linha de baterias Eliar. E você que precisa de algum reparo, socorro, atendimento, socorro exato, também, né, na parte elétrica do seu veículo, Autoelétrica Arnold, 549-9163-6468. Fale diretamente com o nosso amigo Rodrigo Arnold, da Autoelétrica Arnold. E hoje, né, Valdir, dando boas-vindas também ao nosso querido novo patrocinador. Deixa eu colocar até o videozinho aqui. Olha só, tivemos que reduzir ali os nossos patrocinadores, porque estão entrando mais, né? Estão chegando mais patrocinadores, colaboradores, que acreditam nesse nosso projeto, né, Valdir? Graças a Deus. Arafarma. Galera aí colaborando com a gente aí. Arafarma, cuidando com carinho da sua saúde. A Arafarma fornece medicamentos, tem à disposição medicamentos genéricos, dermocosméticos, produtos de beleza, também vitaminas, suplementos e muito mais. Você encontra tudo em Arafarma. Entre em contato na loja de Aratiba e também com loja lá em Centenário. Aqui em Aratiba, na Coronel Pedro Pinto de Souza, no centro de Aratiba. E os contatos você tem no 3376-1386 ou 99113-5330. Arafarma, um abraço pro Deco e toda a Abração equipe. aí, Deco. Obrigado pela parceria de sempre aí. Arafarma, cuidando com carinho da sua saúde. Inclusive, a Arafarma, né, Valdir, nós estávamos comentando, a Arafarma, você tem os perfumes. E aí tem também uma possibilidade com os cremes que o Deco que fazem com que o perfume dure muito mais tempo, é isso? Fixação se informa com o Deco lá. Às vezes tu reclama que o teu perfume não fixa. Né? Principalmente quem tem a pele seca, ressecada, o perfume ele não fixa muito tempo. Fala com o Deco lá, sempre tem algum creme hidratante, creme sem perfume, ele vai te indicar algum, você vai usar na pele e o teu perfume vai durar muito mais. Inclusive, fique ligado nas redes sociais da Arafarma. Às vezes vem uma especialista em capilar. Eu não lembro. Tricologia, não é Como? isso? Tricologia? Eu acho que é. É, Mas que de vez em avalia o quando- cabelo, não é isso? Mas não é tricô, você é mais do Não, tricô. tricologia. Não, brincadeira, né? Inclusive, e aí tem a especialista que ela vai fazer uma análise do seu cabelo, do couro cabeludo e tudo mais. Ela vai ver daqui a pouco, opa, você precisa de um tratamento diferenciado, ela pode indicar para você. Então fique ligado, é um serviço a mais que a Arafarma também disponibiliza para você que precisa do como é que chamava? Aviamento. da receita. Aviamento de sua Né? receita. Isso é antigo, né? Passe a Arafarma, a farmácia do nosso amigo Deco. Obrigado aí pela confiança também. Exato, a farmácia do Deco, quero mandar um abraço especial, Deco, obrigado. Eu tive necessidade de um atendimento na última semana, acionamento de plantão, mas enfim, não vamos mencionar. Não, deixa Em lá, final, fica. me atendeu prontamente. O Deco é sensacional Cara, também. foi O assim, Lorenzo em questão também de 3 machucou- minutos. Machucou a mão, ele atendeu na hora. O plantão teve lá, obrigado Rose, obrigado Deco pelo Toda atendimento. Cara, é nessas horas que a gente vê, e geralmente quando a gente precisa, né? Na hora do aperto, isso. da correria, É isso aí. quando você vai buscar um atendimento, é nessas horas que a gente precisa de pessoas assim, de empresas É verdade. que têm E esse é o esse tipo de diferencial, né? atendimento, esse diferencial. Obrigado Deco, obrigado Rose e toda a equipe lá. Beleza? Beleza. Voltando ao assunto agora com a Cacá, a gente já descobriu então que a Cacá tinha um emprego, ela concursada, ela já estava morando em Florianópolis há um bom tempo. Como assim? E aí depois foi experimentar uma coisa que a avó dela fazia, e aí ela percebeu, despertou nela essa questão não da tricologia, do corte, né? Da Corte e costura. Deixou né? aflorar o Isso, talento. É isso. exatamente. E aí descobriu um livro que foi o... O estopim. E como é que é o nome daquela moça que te deu o cutucão lá? Iolete Ribnish, Ribnish, viu? Ela que te deu. uma querida. Ela Pontapé. que na verdade ela não sabe, mas ela teve muita importância, Pô, tu né? tem que por falar me isso pra ela, questiona. então. Ela já ela já tá quando, sabendo. Quando ela assistir a live, ela vai saber. Você então. é responsável, hein? É culpada. Quem mais participando aqui, ó, a Lisandra Steffen tá assistindo com a gente. O Lucas Flar. Quem que é Lucas Flar? Quem é Lucas? Meu querido irmão. Mano, quem mais aqui? A Inês Felipe. Vocês são top. Um grande abraço a todos. Obrigado, Inês. Nosso Obrigadão querido aí vice-prefeito pela audiência também aí. mandou um abraço pra gente, né? Agradável a conversa. Parabéns. Obrigado, vice-prefeito. E desejamos também um ótimo, excelente mandato aí a você, ao Carbonero A prefeito. toda a administração. Toda a né? administração, toda a equipe aí, desejamos e queremos com certeza um excelente mandato, até porque nós moramos aqui, né? Isso, querendo ou não, vai refletir também.
Sucesso a todos os vereadores eleitos, prefeitos empossados e tudo mais. A partir de agora é trabalhar, beleza? Quem mais aqui? O Acácio Rodrigo. Grande Acácio. Nosso fiel. Isso, a Luciane Schuch também. Quem mais? A Clarice Fátima Presoto. Ô, Clarice! Como é que tá o pé? É sacanagem, né? Não, e tu viu, no sábado ela tava bem lá com a gente, né? E daí virou que foi acidente doméstico, né? Rodou bem, vamos acreditar. É verdade. Beleza, voltamos ao papo agora, né? Feitos os abraços e tudo mais. E aí, então, a Cacá descobriu esse talento. Como é que foi? De cara você já montou o teu ateliê, como é que foi? Não, então, inicialmente, como eu trabalhava, eu tinha um quartinho lá, ainda morando em Florianópolis, eu já tinha um quartinho lá reservado para minhas máquinas, né? E aí eu tinha inicialmente a máquina da minha mãe, que eu costurava lá e fazia meus testes, e fui investindo um pouquinho, né, em outros maquinários. E aí eu decidi criar uma página, porque eu queria compartilhar os meus feitos costurísticos com as pessoas. E aí eu pensei, nossa, mas eu tenho que botar um nome nessa página, né? Então veio a ideia de fazer essa homenagem à avó Romana, que é a inspiração maior, né? E acabei criando o nome, né, Romana Atelier. Quando eu vim de volta, né, depois de tomar minha decisão de voltar, inicialmente eu trabalhei em Erechim, no ateliê da Cláudia, que é um ateliê bem renomado, de moda festa, enfim. Então eu comecei trabalhando lá com ela, né, a ideia era que eu trabalhasse lá. Mas até aí para adquirir experiência e tal, né? Era um ramo que eu gosto também bastante. E aí chegou um ponto de que o mano e a mãe acabaram, né, alertando, porque já que tu trabalha, então por que tu não dá um pontapé mesmo e abre o teu negócio? A hora é agora, né? E aí eu acabei então vindo para Aratiba de volta e abrindo o ateliê. Aí sim, oficialmente, Romana Atelier. Mas inicialmente, assim, no começo era um ateliê de diversos serviços, né? Então não existia ainda essa questão de fazer as bombachas. Eu fazia, né, reformas. Geral, né? Um pouco de tudo, que é basicamente a definição de ateliê, seria isso? Todos os tipos de... Geralmente sim, mas eu acho... O ateliê, ele vai mais na questão do manual, eu acho. Não que seja reforma, ou que seja outra... É mais a questão do fazer, né, do manual. Como se fosse remete ao manual, alfaiataria, assim. Próximo a isso, algo do gênero. Pelo tamanho também, né? Eu acho que ele remete a uma coisa mais personalizada, pontual, mais manual, então... Nesse sentido. E aí acabei atendendo várias pessoas já aqui, inclusive a Clarice, várias pessoas aqui do município, né? Então, inicialmente fazendo esse tipo de trabalho, né? Reformas, ajustes, confeccionando algumas peças. Mas o meu coração, ele sempre bateu muito forte para a questão da alfaiataria. Se é influência da avó Romana, não sei. Pode ser que sim, ou pode ser que seja um gosto meu, né? Já ouviu aquela expressão, o sangue puxa? Sim. O sangue puxa. Sim. Será? Então a vovó, ela era uma excelente bombacheira, né? Ela era uma exímia fazedora de bombachas, né? Eu ainda tenho. Nós que digamos, né? Eu tenho até bombacha. A gente comentou no início que eu acabei não trazendo, mas eu tenho ainda uma das bombachas que ela fez há quanto, Marcelo? 96? 20, 25 anos? Foi 96 para... Sim, eu tenho também. A bege e a creme, né? Isso, creme. Então ainda hoje... Inclusive tem um detalhe. A bombacha foi feita o Cris era o posteiro na época, o Cris Alves. Sim. Tem um detalhe, a bombacha, dependendo da cueca que você usava, ela aparecia. E aí a gente fez alguns testes, a única cor que não passava na bombacha bege era o bordô. É sério. A cueca tinha que ser bordô, porque senão aparecia Me no lembro creme. disso, sim. É o mesmo que você usar uma camiseta branca embaixo de uma camisa branca. Ele vai... Tipo, se você destoar muito do tom de pele, ele aparece, né? É engraçado isso, mas é verdade, aconteceu, né? Sim, ela acabava tendo uma... Tipo uma mulher, ela vai usar um top preto e aí vai botar uma camiseta branca por cima, vai dar aquele contraste. Olha, não... Isso acontecia nas bombachas. Sim. Se o peão não usasse a cueca bordô,
ela ficava transparente e aparecia, dava um não, contraste. É uma pena que a gente não tenha trazido, mas mas na verdade não, assim, sério, ela foi sério. utilizada pela primeira vez em 96 ou 97 na Macro de Lagoa e depois posteriormente em Passo Fundo no Fegarte 97. Esse foi a eu primeira fui. vez que eu utilizei. Era uma Eu tenho bombacha da fotos invernada. do meu primeiro concurso individual de acordeon, eu tô com essa bombacha aí. Cara, e vou te dizer, né, Dona Romana era uma exímia costureira. Era uma exímia sem dúvida, costureira. tu teve tu viveu esse ambiente. Então, Sim. mesmo que você não quisesse, né, por mais que você tenha relutado Mesmo que eu não prestasse atenção você aprenderia. na época, porque eu era criança, mas acaba que eu acho que a gente isso que é, vai... é aquela Captura absorção, memórias, né? né? Isso. Exato. Tu acaba E lembrando. fez parte da teu tua vida. inconsciente- Exatamente. O teu inconsciente captou aquilo ali. Exatamente. Quando tu era criança, tu andava pelo ateliê dela ali. Isso, Com e ela certeza. era muito boa nessas peças, assim, as fatiotas, né, Marcelo? Fatiotas. A calça, o blazer, ela sempre foi de fazer peças muito, muito caprichadas. E até hoje, quando eu olho essas peças, que eu tenho algumas lá que eu guardo, né? Eu olho e me questiono como ela fazia isso naquela época E ela fez com algum tão curso, poucos alguma coisa ou aprendeu? recursos. Ah, ela sempre conta que ela foi aprender a costurar com as freiras. Poxa! Com as freiras, onde é que era, meu Deus? Tia Zélia, ajuda aí. Tia Onde Zélia, é que era? Dá um help. Enfim, era num outro lugar, não sei se era Porto Alegre, em algum lugar assim, ela foi, aprendeu a costurar e voltou. E então eu fico muito encantada de ver o trabalho dela ainda hoje e pensar como ela fazia tanta coisa com tão pouco recurso, porque ela fazia muitas coisas à mão e uma maquininha que ela tinha lá, que inclusive também eu guardo lá no ateliê. Pô. Então, Isso é assim, relíquia. era o talento mesmo dela para esse tipo de peça, que é uma peça mais difícil de executar, assim, né? Hoje em dia a gente usa muita malha, um vestuário bem diferente do que era o da época, né? Que ela costurava. Então, eu acabei que fui meio que já instintivamente buscando aprender este tipo de peça. Peças de alfaiataria, peças mais estruturadas, que é o que eu gosto mesmo de fazer. E aí, acabou chegando a um ponto que as coisas vão evoluindo e vão crescendo, e graças a Deus tem sido assim, mas que essa minha paixão pelas bombachas, por esse tipo de vestuário, acaba falando mais alto, né? Sim. Então, acaba que a gente tem que realmente escolher um caminho dentro de vários caminhos que a costura possibilita. Só abrindo um parênteses, tu pediu ajuda pra tia Zélia? Já Pedi, veio. como é que é o Ela nome do respondeu. lugar? Cadê o O socorro? Nico falou que foi em Novo Hamburgo, então é aqui isso. o Digo já falou que foi Porto Alegre. Na região ali. É Eu sei aquela que ela foi grande para Porto lá para Alegre. aprender. A Susana Ardon aqui, ó, o Ronaldo Arnold também tem uma feita pela Vó Romana. Já está super fina, mas veste perfeitamente. Isso aí, o pessoal guarda com muito... Então são como peças relíquias. de 30 anos atrás, né? Isso. Que ainda estão em uso. Isso. Intactas. Intactas. Eu achei as minhas que ela fez também na época que eu tocava. Claro, hoje a minha circunferência está um pouco diferente da época. Circunferência, defina circunferência. Barriga, É uma conferência circular. Eu achei, Circunferência. deve ter, eu acho que são 3 ou 4 que eu tenho da época que eu mandei fazer. Dona Romana fez. E sensacional. Foi nos anos 2000, 2002, 2004. Ela fez e estão intactas, perfeitas, os tecidos estão normais. Exato. Não me servem mais, né? Mas Serve mas estão sim, lá. é só tu ter um pouquinho de fé. Só tu emendar as 4. É. Eu ia dizer, só Obrigado. ser apenas de cada vez, Obrigado pela participação, Suzana, Rodrigo, tia Zélia novamente aqui. A Clarice falou que o pé ainda está grudado na perna. Que Graças a Deus. Logo vai estar boazinha. Vai estar melhoras, querida, legal. melhoras. Eu vou fazer um sinal que só ela vai entender. Vai ficar bem, tá? Ela entende, ela sabe o que é isso. Clarice, um abraço, boa recuperação. Ela acabou torcendo o pé, né? Clarice, boa recuperação para você, querida. Quem mais aí participando? Acredito que sejam esses os Tu viu comentários. que estranho, né? A gente quer fazer um adendo aqui. Eu estou acompanhando a live no meu celular e no meu celular não está aparecendo os comentários, está aparecendo só quem está assistindo. No celular do Marcelo está aparecendo os comentários. Só que agora no meu celular está aparecendo os comentários, no celular do Marcelo não. Então você que está participando, a gente agradece e tal. E
Desculpa se a gente não está vendo, é inexplicável. Agora apareceu os comentários. Tem alguma coisa a ver com a plataforma, com o impulsionamento. E tem aqui, eu tenho informação de 14 comentários e eu consigo visualizar somente 4. Então, aos poucos, pessoal, por favor, não deixem de participar. A gente vai mencionar todos os comentários ao decorrer da entrevista, tá bom? Tem a ver com a plataforma, com a distribuição de comentários e com os impulsionamentos. Veio mais um comentário aqui, vamos aproveitar então. Vamos lá. O que significa favo de abelha? Então, as bombachas, elas têm hoje em dia, né, tem vários tipos de bombachas. Por exemplo, essa que a avó fazia, tudo é moda, até nas bombachas existe moda. Antigamente se usava muito aquela bombacha bem ampla, que ela ficava efeito sanfona? Ela tinha muitas pregas, então hoje em dia já não se usa mais esse tipo de bombacha. Elas deram uma estreitada, mas os trajes, a indumentária gaúcha, ela tem diretrizes, né? Claro que não para o dia a dia, mas para quem dança, para quem usa competição, tem diretrizes, né? Então tem que seguir aquelas diretrizes. A questão do favo de abelha é porque ele remete, né? Ele lembra favo de mel, eles chamam também. Tenho aqui alguns modelinhos. Consegue levar lá? Pode. Pode. Então eles lembram o favo, né? De mel, de abelha, enfim, é um adorno. O favo, ele não necessariamente a bombacha tenha que ter favo. Para quem usa mais para lida campeira, ela geralmente ela não tem favo, né? Ela é mais simples. O pessoal da live está acompanhando aí. Esse é um exemplo de favo de mel. Favo de mel. Essa costura, Carol, me perdoe pela minha pergunta. Tu faz à mão, ponto por ponto, ou tem uma máquina que faz isso? Essa costura funciona assim, ó, a gente faz o quadradinho ali todo costurado na máquina, né? E aí cada pontinho é dado à mão. Então ele é um trabalho bem... O que achou, Valdir? Olha só. Artesanal, vamos dizer assim. Olha isso. E quanto tempo demora para fazer as laterais? Depende de como ele é feito. Porque assim, ó, não existe uma regra. O favo é um adorno, então é um detalhe que vai da criatividade de quem está fazendo. Ou, por exemplo, eu quero escrever alguma coisa. É possível, não é proibido, desde que sejam iguais nas duas pernas, né? Sim. Essa eu não sei como chama. Essa foi um que eu inventei, assim, não... Mas ó o detalhe. Ele é diferente. Todo feito à mão, né? Esse é todo na máquina. Esse faz na máquina. Esse é na máquina. O dos pontinhos é que é à mão. Então, fica da criatividade. Eu quero fazer um favo que tenha desenhado uma cruz missioneira. Pode ser feito. Eu quero fazer losangos, eu quero fazer triângulos. Tudo é possível. Esse também. E trabalho fantástico, cara. E aí, cada bombacha, né, tem a sua característica do favo. Quanto mais miúdo, mais bonito. Mais trabalho. Então, de repente, alguns ali demora, porque são cada perna, né? Geralmente tem uns 60 centímetros cada favo. Às vezes demora 2 horas para fazer às vezes demora 3. Depende. Olha a perfeição, Valdir, o detalhe, né? Esses são os meus testes, porque quando eu monto alguma... Né, planejo uma peça, eu vou fazendo o teste para ver se vai ficar bonito ou não. E também vai muito de acordo com o que a pessoa quer para a bombacha, né, que vai vestir. Sim. Isso a gente... eu adoro quando me falam assim, Carol, faz como tu quiser. Aí eu posso criar e fazer como eu acho. Valdir, licença criativa. Isso mesmo. Licença criativa, isso aí, ó. Mais um exemplo aí desses favos. A minha mãe que diz assim, nossa, mas pra que tu faz uns favos tão difíceis? Porque esses são estreitos. Teve um que foi feito, que ele era mais largo, assim. E é o bonito, né? O trabalho é o que dá o diferencial da bombacha. Detalhe. Esse já é o contrário, no caso. Esse é diferente, são 2 tipos, né? Isso, o ponto fino que deixava destacado, agora destaca, na verdade, o relevo. Isso, ele lembra um favinho, né? Esse lembra mais, né? Até mais ainda o favo de mel. Aquele outro é mais tradicional, dos quadradinhos lá, é o mais tradicional que a gente tem, assim. São exemplos. Tu comentou agora um detalhe, você faz as indumentárias também para as competições. Sim. Então, as competições, a gente acabou cortando, porque o Marcelo estava mostrando lá na câmera, os detalhes. Quando o grupo, a gente entrevistou aqui o pessoal do CTG também, quando o grupo vai se apresentar numa competição oficial,
ela tem regras, não é simplesmente montar a bombacha e vai. Não, Né? Tem os detalhes, tu falou esse detalhe, que tem que ser os dois lados iguais, né? Isso. As pernas tem que ser espelhadas, por Isso. exemplo. Mas Ela tem é... que ser o mesmo desenho, né? Não pode ser tão... Nesse Enarte que teve agora, o último que a Aratiba participou, foi tu que fez as bombachas? Não. É um traje diferente, não eram bombachas, né? Eles dançaram, a gente dançou de xiripá. Então, quando vai para uma competição, dependendo da época que vai ser retratada, da história que vai ser contada, eu não posso dançar de bombacha se lá em 1700 não existia bombacha, né? Sim, então, sim. toda todo essa um temática, contexto, né? há um contexto, há uma pesquisa folclórica em cima disso, e aí é que são montados os trajes. Por exemplo, naquela época que foi retratado agora, o uso era do xiripá. Então, lá tinham alguns tecidos que existiam na época, outros não. Então, quando eu for confeccionar para o grupo, eu não posso usar um tecido que não existia naquela época. É neste nível de detalhe. E muito se faz isso para preservar realmente a história, né? Sim, é cultural, né? Tem que manter a cultura de acordo com, né, a época, né? Exato. E o xiripá também tem os detalhes? Sim, o xiripá também tem altura, tem o tecido, que geralmente é de lã. Tem várias questões. Lã batida ou aquela outra lã. O dançarino vai chacoalhar um pouquinho? Pois é. Praticamente assim um xiripá. É um xiripá. Eu não quis dizer pullover. xiripá. É um pullover, É um quase. pullover maior. E aí, cada um desses trajes tem a sua particularidade, né? O xiripá, o peão dança com uma ceroula por baixo, são tecidos de algodão. Aí tem o colete, que esse colete daquela época é diferente do colete que a gente usa hoje. Ele tinha gola. Tem toda uma pesquisa que se faz e tem que respeitar essas diretrizes que hoje a gente tem do MTG. Então, como eu produzo também peças para os grupos, né, que hoje já é o meu, digamos que é o meu foco principal, né, tem que respeitar essas questões que são as cores, o tamanho, a largura da perna, padrão de tecido. O que se utilizava naquele momento, isso, naquele ou momento retratando o traje atual, né? Isso. Um detalhe, por exemplo, o xiripá. Eu vi em algumas apresentações do xiripá, eles utilizando bota de couro, a bota. Sim. Mas em algumas apresentações utilizando o xiripá e aquele pedaço de couro. Garrão de potro. Sim. Então também Também dependendo da é época, histórico. sim. Porque se é um traje primitivo, tem que ser dançado com o xiripá e com a bota garrão de potro. Se já for um traje de transição, que era o nosso caso aqui da Invernada de Aratiba, já pode usar a bota de couro, né? A bota que a gente conhece hoje. Então, é bem complexo, mas é bem legal porque realmente é uma forma da gente preservar a história, Isso. né? Um dos diferenciais que o Rio Grande do Sul tem, né? Para quem não sabe o que é uma bota garrão de potro, antigamente não existiam os moldes, né? E não existia fábrica. O senhor veio de uma fábrica de calçados, sabe quanto é difícil você confeccionar um solado e você fazer um formato de um calçado. Eles utilizavam justamente, eles pegavam as partes a canela dos animais do boi e moldavam, né? Exatamente aquela fórmula. Eles tiravam o couro em volta no formato de cano ali e moldavam geralmente nos pés, amarravam nos dedos. Exato. Ali, era amarrado. Esse é o garrão de potro. Eu estava querendo, antes eu usei o termo errado, eu queria usar o bichará. O bichará, na verdade, ele é um cobertor de lã. Ele é feito totalmente de lã costurada. Né? Eu mencionei xiripá, eu quis dizer bichará. Na verdade, os xiripás, eu estive lá presente no Enarte, a gente mencionou isso aqui na live com o pessoal do Galpão Crioulo. Cara, assim, lã, assim no sentido literal da coisa. É a lã costurada, né? E aquele povo naquele calorão dançando, cara. E é o que se utilizava na época, exatamente o retrato do que se utilizava nesse contexto histórico, né, há muitos anos atrás. Inicialmente, né, já entrando para um lado mais histórico, os primeiros gaúchos, eles não usavam nem o xiripá, eles usavam um saiote. Só que eles não cavalgavam naquela época. Então, o xiripá, ele veio para uma adaptação para a equitação. Por causa de guerra, por causa de trabalho, por causa de muitas coisas. Para que a roupa não prejudicasse para que ele pudesse montar o seu cavalo. Então,
essa é a evolução toda do traje, né? As bombachas também, elas vieram de outros lugares, elas não são nossa criação, né? Então, geralmente vinham de sobras dos exércitos de outros lugares, de outros países, e acabava vindo para cá, porque eles tinham que se vestir para ir para a guerra. Então, a bombacha hoje, como nós temos, ela agora é um traje nosso, mas ela veio de fora. Então, foi sofrendo essas adaptações, né, que a gente tem hoje. Uma aula de história também, né, Valdir? Pois olha, viu? Exato. Papo de segunda também é cultura, meu amigo. Temos um comentário aqui da tia Zélia. Fazia com perfeição a bombacha favo de abelha, mas mencionando a respeito das costuras. Das costuras. Aqui, ó, esse comentário é novo. Ah, ok. Do Digo aqui, comenta a respeito dos palas, que você também faz pala. Sim, sim. O pala também. Pois então. Olha, o merchan. Obrigado, Digo. O que aconteceu? O que tu vender a partir de agora, a gente tem 10%. Porcentagem. O que aconteceu? O Lucas, ele é um desafiador, né? Então, ele me lançou o desafio da bombacha, check. E ele me lançou o desafio do pala. O pala, qual que é? Aquele... É tipo uma capa que os homens usam para cavalgar e tudo mais. E ele é também conhecido por poncho pátria. Por dentro ele tem uma lã vermelha, que é o tradicionalíssimo, e por fora ele tem uma lã preta. Então ele só tem um buraco para passar a cabeça, né? E ele fica como se fosse uma capa de lã batida. Então ele é impermeável para chuva e é para cavalgada, para lida, né? Dos gaúchos, enfim. E o meu irmão me disse, não, mas podia fazer um e tudo mais. Fiz. Pesquisei. Como, Carol, que tu sabia? Eu não sabia, gente. Eu fui lá e fui procurando. Aí, quando a gente começa a trabalhar e quanto mais a gente conhece as coisas, mais fácil fica de executar, né? Então, eu peguei olhei como é que era por dentro, olhei como é que era a costura, e fui tentando, e fui fazendo. E ele ficou um espetáculo. Modéstia à parte, ficou muito bom. Meu irmão, inclusive, está devendo uma foto, porque eu preciso divulgar isso. E agora nós temos uma leva de palas para fazer só até o inverno. Não do dono. Só do pala. Só o pala. Não precisa para não estragar a foto. Modelo, né? Enfim, então é uma peça também que a gente não encontra muito fácil aqui na nossa região, né? E aí eu gosto desses desafios assim de fazer, às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar muito certo, mas é só a tentativa, né? E deixando bem claro que o poncho pátria você só tira e põe por cima, pela cabeça. Isso. Né? Então ele é justamente adaptado para vento, para muito frio, chuvas, ventos, ele não tem aberturas, né? Para que não possa... Como é que diria os antigos? Esse poncho pátria, ele cobre valer até o água. Cavalo, no caso? Ou é aquele... Ele geralmente vai até... Tem vários tamanhos, Sim. tá? Tem um que vai até um pouco para baixo da cintura, tem o outro que vai até o joelho, depende de como... O mínimo é que pegue os arreios também, para que não molhe os arreios braço, ali. Né? Então, é para cobrir... É para proteger do vento mesmo, né? Vento, chuva. Falou aqui do bichará, falou aqui do pala. Quantas músicas, né, que tem registrado, até que nem Botas de Garrão de Potro, Laço Pialo e Ginetei, que é do Chasque do Munhoz, No corpo tem um bichará, no corpo tem um onde bichará, andará, que é do Luiz Marenco. Toda essa retratação histórica, cara, se a gente puder prestar um pouquinho mais atenção nas letras, é uma riqueza imensa. É o que o Valdir falou, né? Só no Rio Grande do Sul tem isso. A gente é bairrista, mas não é à toa também, né? Tem uns estados do Nordeste que cultivam ainda essa tradição deles lá, né? De manter, de né, trajes e músicas e... Mas eu acho que tão rico, vamos trazer para nós, é tão rico quanto o nosso estado, eu acho que não tem lugar Rio nenhum. Grande do Sul Eu acho que o nosso estado ele é muito diverso, porque nós aqui no norte, nós temos uma colonização alemã, italiana, polonesa. Essa colonização não acontece na fronteira, por exemplo. Não acontece no litoral, que no litoral é açoriano, né? Essa é a diferença. Dentro do próprio estado tem vários dialetos que O litoral é português, é os Açores, né? Açores. Aí por isso que lá se fala tanto assim mais já tudo é aquela jeitinho português de falar. A campanha que tem palavras que a gente ouve nas músicas e não sabe nem do que se trata. É o vocabulário comum deles lá, né? Exato, porque tem influência argentina, uruguaia, tem muitas palavras do nosso estado. Ele é muito rico, muito diversificado. Somos praticamente uma etnia, né? Mas somos a união de todos os povos, né? Pode-se dizer assim, né? De todas... Porque eu costumo dizer o seguinte, cara, quando o Brasil foi descoberto, o mundo já existia.
né? Então tudo já existia, já existiam técnicas de navegação, já existiam as outras colonizações, então basicamente muita coisa se trouxe. Nós tivemos essa riqueza cultural porque nós tivemos várias etnias, né, que fizeram parte da nossa colonização, digamos assim. Hábitos que a gente cultiva até hoje, por exemplo. Um exemplo clássico, o que a gente viveu agora semana passada, o pinheiro enfeitado, é uma origem alemã. Né? Então acabou sendo introduzido aqui. Vestimentas. E a é só do sul do Brasil, né? Vestimentas, alimentação. O mundo já existia, gente, entendeu? Muito veio para cá, se adaptou, como a Caroline falou. Vestimenta, alimentação, a colonização italiana, alemã, polonesa. Cara, a riqueza do nosso ritmos de dança, musicais. Cara, todos eles, a maioria estrangeiros, né? Se você pegar, por exemplo, a música, um exemplo típico gaúcho, vaneira. Vem de Havana, gente. É um ritmo cubano que foi introduzido aqui. A polca, também da Alemanha. Chamamé, Argentina. Corrientes, Argentina. Então, se você parar, se a gente pudesse sentar agora aqui e mencionar toda a nossa riqueza histórica, desde a colonização, desde a chegada aqui, cara, é o que eu digo. A gente é bairrista, mas não é à toa, cara. O Rio Grande do Sul é fenomenal. No Rio Grande do Sul ela é fantástica. Riquíssima, né? Dizem que a gente tem uma soberba por causa disso, né? Não, a gente tem orgulho mesmo da história da gente. Não é soberba, é orgulho, é verdade. É orgulho da história da gente. Exatamente. Estamos aqui, este é o Papo de Segunda, agradecendo mais uma vez você que está acompanhando aqui a nossa live, todas as segundas-feiras a gente está aqui com esse Papo de Segunda, trazendo entrevistados de primeira, entrevistadores de quarta, quinta, mas sempre os convidados são de primeira, né? Neste que é um Papo de Segunda. Agradecendo aqui o Bar do Valde, das Arábias Perfumes, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, Amo Madeira, DC Manutenção Solar e também a RS Elétrica, Autoelétrica Arnold e hoje, a partir de hoje, dando boas-vindas aqui, Arafarma, a farmácia do Deco. Do Deco. Um abraço para parceiro Deco, obrigado. A equipe da Arafarma. Obrigado. É a farmácia aqui de Aratiba, né? Uma das farmácias aqui de Aratiba. Para nós é a melhor, com certeza, né? Arafarma precisando, você sabe com quem contar. Arafarma é a farmácia do Deco, fica aí na Pedro Pinto de Souza, bem pertinho do hospital, na verdade, né? É um ponto de referência. Papo de Segunda, todas as segundas-feiras aqui no Bar do Valde, quando o Bar do Valde se transforma num estúdio. Estúdio flutuante. Um estúdio flutuante. Falar um pouquinho mais agora, Valde, sobre Das Arábias Perfumaria. Só seguir aí, né? @das.arabiasperfumes nas redes sociais, aí no Instagram. Pode chamar no direct aí que o Valde mesmo vai responder, né? Qualquer dúvida, chama a gente no direct aí, ou vem aqui no bar experimentar as fragrâncias aí que a gente tem à disposição. Perfumaria árabe está tomando conta do mundo, na verdade. Vou querer uma amostrinha depois, Valde. Que deu acesso ao cidadão comum a um perfume de qualidade que antes não tinha, né? E a partir dessa semana aqui, da semana passada, na verdade, a gente está representando a Porto Aroma, que é uma empresa de contratipos também, de perfumes de grife, com ótima fixação e com um custo-benefício fantástico. Se quer um perfume inspirado numa fragrância de grife, procura a gente aqui, R$149. Olha só, muito acessível. R$149. Você vai sair com um perfume... É o preço de um... Pode falar aqui? É o preço de um Omni Black hoje. Você vai sair com um cheiro de milionário, gastando R$149. É, mais ou menos nessa linhagem. Tu sabe, né? Que tem muitas linhas aí de outras marcas. Não vou ficar fazendo propaganda para as outras marcas, mas parte de 230, 280. O Lorenzo me pediu um perfume específico lá. Eu fui olhar, R$285 o perfuminho. Que pegou e deu para ele daí. E tu sabe que eu tava falando com uma mulher sobre perfume. E dela disse, tu tem que pegar esse perfume, esse feminino, que eu trabalho com perfumaria masculina, né? Sim. Daí ela disse, tem que pegar esse feminino, esse aqui, inspirado, mas tu usa inspirado também? Tu acha que eu vou gastar o meu perfume de 1.200 pila para usar quase todo dia? Nunca, né? Eu uso quando eu vou numa ocasião mais especial, eu preservo ele lá e uso inspirado. O perfume de alta grife está nesse padrão de valores, R$1.200, é o que você vai pagar. Da grife de alta grife, que alta grife. É a partir de R$850. Não dúvida. Menos do que isso. Não menos que isso, cara. Esse perfume aqui, por exemplo, ele custa
R$299. Eu vendo ele. Ele é inspirado, o clone, 95% parecido, que a gente não pode falar a marca, né? É inspirado, qual é né? inspirado. Mas ele custa por volta de R$1.000. Tá doido. Você tá doido. E daí você pega um perfume inspirado aí, você pode sentar o dedo no borrifador e usar à vontade. Até que você gasta 5, 6 frascos, não deu o valor do E perfume. aliás, você vai utilizar menos, porque a fixação é melhor e a permanência, a aderência no teu corpo é... E daí, se você tem problema com fixação, fala com o Deco lá que ele Mas indica aí um creme, fechou, Brick. Aí, um ó, creme hidratante sem perfume, você hidrata a tua pele, passa a tua fragrância preferida aí, e a longevidade do teu perfume vai durar por muito E é um tempo. detalhe bem específico, Valde, porque assim, peles secas realmente, ou muito oleosas, ou que tem uma característica específica, a fixação diminui. Diminui Isso muito. é... Esse comentário que acabou de chegar. Eu aceito um presente. A Andriele Trindade, conhece? Não conheço. Não sei quem é. Eu consegui ler, cara. Ó, Tu viu? A gente tá falando dos perfumes. Você das já ganhou o fragrâncias. maior Será que ela presente quis da dizer sua o... vida, que está Viu? lá na ponta da O que ela mesa. quis dizer com presente? Eu ia dizer, amor, Que o tipo de presente- presente, André? O seu presente sou eu, meu Nossa, amor. tá. Vai querer um perfume Eu vou- agora? Tá bom. Obrigado, amor. Te Tem amo. cheiro de carisma? Charisma, não, né? Alma de flores. Não, ela tá pedindo do charisma porque eu ganhei um charisma. uma vez. Charisma? O que é charisma? Tu não lembra aqueles antigos, Ô, velho, cara. com do vidrinho todo ponteado? Ah, sim. Sim, que parecia uma torre, parecia um esse aí, castelinho, sim. tampa de vidro. Sim. Antigamente- Nem tinha borrifador, tinha que molhar o dedo lá olha e só. passar Não tem assim. nenhum aí com cheiro de tabu? Não, daí... Clássicos. Não, Clássicos. na verdade, esse perfume aqui, ó, Ah. que eu até vendi para um cara que ele foi bem específico. É um tabu usar esse perfume, na verdade. Porque ele fica, o cara me disse que ele fica com, quando ele começa a evoluir na pele, ele fica com cheiro de jaqueta de couro e banco de carro novo. Cara, isso aí Ô, te louco. valoriza na balada? Mas, Sim. isso aí eu chamo... Ah, velho! Ele tem muito couro na composição do perfume, sabe? Sério que ela... E eu testei um dia, e quando ele evolui mesmo, sabe quando tu entra num carro novo? Sim. Tu vai ficar com cheiro de Tu carro lembra de novo? carro novo, cara. Cara, Olha do aí. céu. Olha aí. É bem instigante olha a esse perfume. estratégia, né? Cara, A fragrância de carro novo. É isso aí, tipo, é Olha um aí. perfume com muito couro, assim. É, sabe milionário, a jaqueta- milionário cheira Aquele cheiro carro de novo. jaqueta de couro nova, Sim. cheirinho bom, Meu já Deus. meio adocicado. Nossa, nem é isso bom, aqui. né? Caramba. Rapaz, Tá, e então- daí vai rolar o presente ou não? depois no fim da live... Depois eu- no fim da live, André. Agora não te mete André, mais. a gente não pode negociar ao vivo aqui, tá? A gente pode negociar no bastidor e depois tal. tá. Mas, Depois amor, aí a gente amor, conversa. sim, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um presente, tá? Fica tranquila, pode ficar tranquila. Não, mas aí, ó, você que quer presentear e Vai não lá no errar- Deco, tem uma linha de desodorantes vasta lá. É, também. Também. Patrocínio Ara Farma. Arafarma Medicamentos Abração aí, Genéricos. Deco. Abração aí, obrigado pela parceria aí, meu amigo. Dermocosméticos, produtos de beleza, vitaminas, suplementos e muito mais você encontra na loja de Aratiba e também em Centenário. Arafarma, na rua Coronel Pedro Pinto de Souza. Siga nas redes sociais, é @arafarmafarmácias. Arafarma, cuidando com carinho da sua saúde, que é o nosso patrocinador que está chegando hoje. Grande Deco. Bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Bem-vindo, nosso queridão. Consegue fazer um? Faz aí. Cara, eu consigo. Quer ver, ó? Eu vou mencionar, eu vou ler só os patrocinadores aqui, depois a gente faz um Não tem merchan alguma total. ótica aí que queira patrocinar o programa? Cara, eu esqueci meu óculos, meu. Eu já na última transmissão, eu já errei comentário. Se tiver já fiz. alguma ótica aí que queira patrocinar o programa, é baratinho, gente. tem É um baratinho. lugarzinho- Fala com Não, a mas eu gente aí. fiz um novo, eu perdi. Um óculos Ó, novo. tem um lugarzinho sobrando ali, ó. Não anuncia aqui, Olha ó. aí. O pessoal pode, se quiser patrocinar. Quando nós fica em contato começamos a com gente. fazer, nós tinha quantos? 3 quadradinhos ali? 3 quadradinhos. Nós só. estamos que nem o programa do Milton Neves já, nós não tem Olha, conversa, meu só amigo, pra você. comercial. Não, mas é de coração. Muito obrigado a todos Isso os é muito bom, patrocinadores. muito bom. Isso mostra que a gente... Não, da ninguém maneira mandou imprimir humilde- tão baixinho, tão pequeno Da assim, ó. nossa Na maneira- próxima vamos aumentar isso aqui. Tá, na próxima eu faço pra você. pouquinho Faz mais, um então. especificamente pra Fazer mim. um papel Eu de não cara, vou né? lembrar de trazer o óculos, cara. Não, mas Valde, daí não adianta a gente ter o patrocínio de uma ótica se o Marcelo esquece o óculos. Daí não adianta, né? Mas assim, agradecer. Então, cite os patrocinadores aí. Vamos lá, que pessoal. você Enxerga? consegue ler. Nossa grande parceira desde os primórdios, Isaura, Amo Madeira. Show. Obrigado mais uma vez por continuar nos patrocinando. Alumiarte Esquadrias e Acabamentos. Meu afilhado querido Lucas, obrigado pela parceria. Rússia.
DC Manutenção Solar, um grande abraço aí pro Johnny, pro Rock, pra toda a galera lá. RS Elétrica também, né? Autoelétrica Arnold, nosso parceiraço. Arnold Schwarzenegger. E Ara Farma, a farmácia do Deco. Muito bem, conseguiu. Parabéns. É que os nomes tá grande. Tá grifado, gente. Ele lembra de Por cabeça. isso. Tá em negrito. Eu consigo ler daqui, Ele não tá pensa só. enxergando, ele tem uma memória boa. Ele conseguiu ver lá na tela de 80 polegadas que o Valde tem, né? O que tá escrito lá? O que tu consegue ler? Aonde que tá a TV? P-A... Não, chega. Ah, Papo de segunda. para de me zoar, velho. Não, ninguém tá zoando, a gente tá falando a verdade só, né? Voltando aqui com a nossa convidada, a gente tem a satisfação, a grata satisfação de receber aqui a nossa querida Cacá. Pra nós é a Cacá, né? Carol. Cacá, sempre foi, sempre será. Cacá, Sempre ó, rimou. Carolina, tem Cacá, algo sempre foi, que eu, sempre será. que eu tô Será? olhando desde o início falar. do bate-papo, que essa tesoura, qual a história dela? Ah, então. Ah, eu ia pedir e Não, vou eu levar vou. lá na frente. Ah, é, Marcelo, pelo amor de Toma Deus. tomarei cuidado. Marcelo. Vai lá, Marcelo. Pelo amor de Deus. Primeiro fato Explica. sobre tesouras, Explica né? sobre a tesoura. As costureiras, né? Deixa eu sabem só lá fazer um todas. comentário. Deixa a tesoura falar. É. Tá bom, Marcelo, pode seguir. tu que segurou ela antes da Carol falar, qual é o peso dela, mais ou menos? O peso. Cara, deixe-me ver. Ela deve pesar em torno de uns 500, meio quilo. Não sei, acho Muito que. mais. Ela é pesada, é bem pesada. Ai, meio quilo, tá? Meio quilo. Não, mas assim, Te- ela é muito mais pesada do que uma... Sim, sim. Por quê? tesoura Porque normal. as tesouras, as costureiras, né, têm um ciúmes muito grande das suas tesouras. Porque tesoura de tecido não se usa para cortar papel, né? Se vocês não sabiam Tem disso, isso? agora Tem vocês fato. aprenderam. Peraí, Fato. tem isso? Porque, óbvio, porque tira todo o fio. Essa tesoura, muito provavelmente, nunca cortou um papel na vida. Então corta agora. Né? Não. Tá ao contrário, Brincadeira, Marcelo. A parte larga é para baixo. Assim, ó. A parte maior. Não, é que o Marcelo tá mostrando os detalhes aí, né? ó. Isso, Aí, Marcelo, Ó, ela isso. é toda ergonômica. Vamos dizer Ergonômica. assim. Aí, ó. Essa tesoura, a avó sempre usou para trabalhar. Era da sua avó. Sim, não. Eu achei que fosse. Ah. E sempre, né, a tesoura da avó e tudo mais. Só que essa tesoura, não sei se o Marcelo, nem que aproximar, acho que não vai dar pra ver. Tem um escrito ali bem nesse parafuso, Paris alguma coisa. Depois a gente ficou sabendo que essa tesoura era do pai dela. Era do vovô Teobaldo, que era alfaiate. Então essa tesoura é muito antes da avó. Acho que não vai dar pra ver, Marcelo. Mas enfim, é uma tesoura maravilhosa que ela deve ter vindo de fora do país, eu acho, porque, né? Senão não teria gravado ali E ela Paris. perde o fio com facilidade, não? Eu não sei, porque assim, ó, a avó deixou de costurar quando ela tinha seus 80 e pouquinhos anos e ela faleceu com 98. E por muito tempo, vamos chutar ali uns 10, 15 anos, essa tesoura não foi usada para nada. Ela tem um fio perfeito. Hoje ela corta perfeitamente, ela tem um barulho, um chiado, né, bem característico. É um aço muito bom. Tanto que teve um dia que eu estava lá em Floripa e veio um rapaz arrumar minha máquina e ele viu essa tesoura. Ai. E eu fui fazer alguma coisa e eu escutei ele cortando alguma coisa. E ele só me disse assim, ó, boa essa tesoura, hein? Porque ele vendia tesouras, então ele conhece. Ele conhecia. Né? E aí ele me disse, podia cromar ela, né, pra guardar e tal. Eu falei, negativo. Caramba. Essa tesoura tem história, então ela tem que ser do jeito que ela é. Ela já cortou muita coisa, então... Aqui, Marcelo. Vamos fazer um experimento. Vai. Eu não creio. Vai fazer... Marcelo, segura o microfone e deixa a profissional trabalhar. Olha só Meu o fio Deus, da tesoura, cara. Mãe Lourdes. Meu Deus do céu. Agora explica. Então essa aqui também é uma das relíquias da vovó Romana Isso que é eu uma relíquia. guardo muito bem. Hoje até uso ela para trabalhar às vezes. Você até usa. Até uso, mas ela tá mais para Por memória, recordação. né? É, memória. Né? Então, da mesma forma que esse livro, eu guardo, cuido muito. E ela para de pezinho aqui com o Isso. parafuso, né? Eu Olha aqui. cuido com muito. Viu? Talvez isso já foi pensado. Especificamente para ela Lógico. já poder pegar... Nossa, Lógico. Vira um pouquinho, vira pra frente aqui. Bota aqui na frente aqui. Ok, Virado pra lá, assim. De assim. Lá. Aqui. É. Que
daí na câmera vai mostrar aqui, ó. Você tá vendo? Olha lá a tesoura, ó. Ela fica de pé. Ela fica de pé. Marcelo, agora pega ela. Aí, ó, o pessoal na live tá vendo aí, ó, olha aí. Não, sério, isso aqui foi pensado para ficar assim, né? Imaginou se ela ficasse colada na mesa Quanto aqui para conseguir pegar, né? É isso. E apesar dela ser pesada, ela é uma tesoura muito confortável. Então ela é uma tesoura de alfaiate mesmo, para cortar tecido grosso, para, né? A possibilidade de você pegar com uma mão só, Isso. segurando aqui, quem sabe o corte já. Esse corte que tu fez foi um tecido só, mas ela tem força para mais, tecidos mais pesados. E assim, hoje em dia tem tesouras de todos os tipos, tem tesoura para tecido bem fino, é um universo. Gente, é um universo. Tem 1001 apetrechos e, né? Mas a qualidade disso aqui é uma coisa que tem que realmente guardar muito bem para preservar, porque por quantas mãos ela já passou, quantas peças ela já ajudou a confeccionar, quando eu vejo um negócio assim, eu lembro da loja do seu Urbano Hoffman. Urbano Hoffman. Eu lembro. Nossa. O shopping. Era um shopping. Era um shopping para as costureiras, era lá, né? Meu Deus, e papel de bala, clips. A tua avó era cliente lá. Sim. Vestido de noiva, banana, tudo. De tudo. Agulha. Uma quantidade de coisas que tinha para costureira lá, de linha, botão, o que tu imaginar. Nossa. Aqueles dedal tinha. Era lugar nenhum. Dedeira para tocar violão. Eram as apresentações dos comércios da época, né? Sim. Atingir o maior público possível, né? E tinha de tudo, né? Maçã, banana, tinha de tudo, veneno. Era o supermercado. Os papel pega-mosca lá, aqueles lá, era nossa. Realmente era o shopping. Era exatamente. Voltando à história da tesoura, você pesquisou então, essa tesoura deve ter sido fabricada em 1900, mais ou menos? Eu não sei, mas ela é muito antiga. Ela tem... Tá escrito só Paris e alguma outra coisa que não dá pra entender por causa da ferrugem, né? Ela tem uma ferrugem natural, assim. Uhum. Mas é o charme dela. Bota assim aqui, como a vamos fazer mesa uma que eu pesquisa. tenho lá no ateliê também, que estava com a tia Zélia, né? A mesa de costura da Vamos ver avó. se a gente consegue identificar Coloca ela aqui, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Vamos ver se o tio Google ajuda a gente a pesquisar alguma coisa. Então Vai tem por algumas imagens coisas aí. que eu Mais guardo sobre- ainda com muito E carinho, hoje né? tu vive exclusivamente do ateliê. Sim, hoje sim. Agora, de um meio ano pra cá, o ateliê ele é novo, né? Então, acho que não faz 2 anos que... Não faz 2 anos que eu voltei, né? Então, o ateliê ele é recente, mas hoje já é minha fonte de renda, né? E algum tempo atrás, esse tipo de mão de obra, esse tipo de serviço, ele estava meio em extinção já, né? Ele ainda está. Por que eu decidi ir para esse caminho da indumentária, né? Porque, primeiro, que são peças que me remetem à nossa cultura, é o que eu sentia falta lá em Santa Catarina, né? Eu sentia muita falta dos nossos costumes, das nossas coisas, de dançar, de fazer as nossas coisinhas gaúchas, né? E vocês foram criados dentro do CTG, Isso. Então, assim, eu decidi ir para esse caminho da bombacha, porque é uma peça que eu adoro, né? Tenho muito carinho. Une a alfaiataria com tradição, com tudo que eu gosto, né? E aí, atualmente, o foco do ateliê é produção de indumentária gaúcha. Tanto vestidos, quanto bombacha, colete, enfim. Hoje ele já não se chama mais Romana Ateliê, né? Tomei a decisão finalzinho do ano passado agora, porque esse nome já vinha no meu coração e justamente também para definir um pouquinho mais o nicho, né, do meu trabalho. Então, hoje se chama Bombacharia, porque é uma fábrica de bombachas, né, gente? Então, assim, acho que tem tudo a ver, ajuda também a definir um pouquinho do que é o produto que a gente confecciona. Não só bombachas, mas o intuito é que daqui para frente a gente tenha outros artigos também do mundo da bombacharia, né? Lenços, faixas. É um nome objetivo. É um né? nome objetivo, que já quem conhece já sabe que o que vai encontrar lá, né? Então, essa foi a ideia e hoje, sim, já trabalho só com isso, né? O foco são tanto para individuais, né? O Marcelo quer uma bombacha, o Rui Paulo quer uma bombacha, ou então para grupos, né? Que acabei já trabalhando com grupos de fora. Essa mão de obra para esse tipo de trabalho, ela é meio escassa na nossa região, no estado inteiro, tanto que tem grupos de Santa Catarina, do Paraná, que procuram, porque fora do nosso estado a cultura também é muito forte, né? Então, a ideia foi vir justamente para esse nicho
para atender esse público, né? Deixando bem claro, quando a Caroline menciona grupos, são os grupos de dança, As né? Então, invernadas artísticas. Invernadas artísticas de dança. Então, assim, se você pegar uma pilcha completa hoje, num conjunto de danças hoje com 12 pares, são 24 dançarinos. São 12 vestidos e 12 pilchas, né? Então, tem todo esse nicho também, né? Eu acredito que você vai trabalhar também na questão dos adereços, alguma coisinha, os camafeus, flores, se você receber uma encomenda, brincos, tipo, né? para 15 casais. Sim. Exato. Quanto tempo tu leva para fazer? Depende do trabalho que é feito na bombacha, depende do modelo do vestido. Uma bombacha, hoje um conjunto, assim, claro que hoje sou eu e a Suzana. A Suzana me auxilia lá na produção. Depende de como são os detalhes, leva em torno de 2 dias para produzir um conjunto de bombacha e colete. Um vestido de prenda, ele leva um pouquinho mais. Sim. Depende dos detalhes e tal. Então, é um trabalho que leva um certo tempo, né, para confecção, ainda mais quando são 12, 15 pares, né? Então, como muita coisa é feita manualmente, né, de forma mais artesanal, acaba uma coisa que não é em série, né? Não, é personalizado, totalmente personalizado, sob medida. Então leva um pouquinho de tempo, até porque tem que ter um capricho, né? Eu gosto muito de fazer as coisas bem feitas e com calma para que a pessoa goste também do que ela está usando, né? Caroline, nós encontramos aqui através da imagem da Vitre, Paris. Da Vitre, fabricada em Paris. Não, é impossível a gente saber o ano de fabricação, porque assim, ó, teria que dar uma pequena escorrida aqui na ferrugem, mas a gente não vai fazer isso de maneira nenhuma. Deixa a ferrugemzinha aqui. Deixa aí. Então provavelmente ela é uma antiga. da Vitre, Paris da Vitre. O que importa é que ela tem muita história. Ela tem. Sim. Continuará tendo. Continuará tendo. Tem aqui num site aqui, pesquisando rapidamente pela imagem e tal, algumas tesouras dessas foram fabricadas com o mesmo ferro que foi utilizado na Torre Eiffel. Faz sentido, porque a qualidade disso e a durabilidade... Vocês não têm noção do que é essa ferramenta, cara. Não, é só venda, é só stand. Não, aqui. Ninguém mais vai. Tá, vamos guardar. Pode guardar, já deixa, né? Da Vitre, então, ela é feita com os mesmos materiais da Torre Eiffel. Cara, valorizou ela agora. Valorizou muito agora. Mas essa vai pro antiquário. Cara, ela vem de Paris, da Vitre, tá aí, ó. Inclusive, isso sim é uma relíquia, informações de um antiquário mesmo. Da Vitre, essa é a 31 centímetros. 31, não sei. 31 de tamanho, mais ou menos. Mais ou menos, isso. Daí, de acordo com no geral, esse tipo de ferramenta e tal, eles foram perdendo qualidade com o passar do tempo, né? Hoje em dia, tu não encontra mais coisa que dure tempo. Propositalmente feito para que seja... É um abridor de lata. Para que seja... Como diria o filósofo Humberto Gessinger... Obsolescência. Obsolescência programada. É isso. Não, os materiais antigamente eram feitos realmente para durar. Tranquilamente, essa tesoura tem 100 anos. Então, para que eu vou fazer uma ferramenta que vai durar 100 anos? Então, assim, hoje quem que fabrica alguma coisa que dura 100 anos? Não. Tudo tem data de validade, né? Tudo é curta. É isso. Infelizmente, né, as coisas vão perdendo qualidade e tudo mais. Então, para você, no caso, essa aqui não tem só qualidade, não tem só mais de 100 anos. Ela tem um valor sentimental que não tem preço. Exatamente, não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Exatamente. É impossível. Aqui, ó, até nessa pesquisa rápida que eu acabei fazendo aqui, você acha uma tesoura parecida com essa por bagatela de R$1.000, R$2.000, que são os antiquários e tudo mais, né? E vem com um selo, com procedência e tal, né? Agora... Por exemplo, tem esse descritivo de história, mas... Essa tesoura aqui, com certeza as bombachas que a gente usou na década de 90... Foram cortadas com ela. Foram feitas com essa. Então, essa história que esse instrumento que está aqui tem, não tem preço. Não tem preço. Eu comentava antes que eu tenho... agora, o ateliê, ele funciona onde a avó costurava. Então, tem todo uma simbologia, todo né? Contexto, né? Então, hoje funciona onde a avó morou, onde ela costurou... A tia Zélia tinha uma mesa de costura da avó, então ela me deixou usar agora. Então a mesa que a avó costurava está lá. Deixou usar. Eles estavam usando e ela me deixou usar, então tá lá comigo. A máquina que a avó costurava desde o início. Então, assim, é bom a gente ter essas lembranças e essas referências, né, de quem vem antes da gente, quem caminhou já antes da gente, né? E lembrar que a gente pode fazer diferente, mas sempre
né, trazendo a bagagem de quem abriu o caminho, né? Isso que tu tá falando é o respeito por tudo que a avó Romana fez. Exatamente. É isso, você está continuando, além de continuar com, como você comentou, né, com esse dom que você tinha, mas não sabia, né, Exatamente. que você depois percebeu, esse carinho com que tu fala do livro, fala da tesoura, fala do ambiente, fala da mesa e tal, isso mostra o respeito que tu tem pela história da tua avó. Parte de quem você é hoje passa por tudo isso aqui que está em cima da mesa aqui. Exatamente. Né? O resumo é esse, é o respeito que tu tem pela história da tua avó. Que coisa, que história bonita, cara. Que maravilha. Temos um comentário do senhor Heitor Alexandre Brandão. Famílias Arnold e Flach, um ícone da tradição gaúcha de Aratiba e do Rio Grande do Sul. Ah, cara, é emocionante. Obrigado, é muito bom ouvir isso, Titão. Em nome da Nona Romana, obrigado por dar continuidade a essa beleza que é o cultural do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Obrigado, muito obrigada, Heitor, mais uma vez pela audiência, cara. Obrigadaço mesmo, obrigado mesmo. Nosso grande parceiro. Nós somos fãs, né, do Brandão. O Brandão é uma figura que, quem sabe, a gente já entrevistou ele, né? Quem sabe a gente traz aqui pro Papo de Segunda contar mais histórias. Mais umas mentiras? O Brandão tem mais histórias para contar, né? Ficou faltando umas mentiras, né, Heitor? Valde, falar um pouquinho do Bar do Valde. Como é que foi aí no final do ano? Bastante movimento, bastante trabalho? Graças a Deus e muito trabalho da equipe aqui do bar, os colaboradores aí, foi muito bom, cara. Muito bom. Conseguimos atender aí uma grande quantidade de pessoas aí. Conseguimos fechar o ano com chave de ouro aí. Graças a Deus aí foi tudo muito bem. A gente está aqui, como a gente falou antes, né? Segunda-feira o Bar do Valde se transforma num estúdio. Muita gente acabou passando aqui, né? Vê o bar aberto. Vê a luz acesa. Vê a luz acesa, a gente viu aqui, ó, famílias, né? Muita gente veio e tal, né? Mas infelizmente hoje o Valde está trabalhando no estúdio do Araclique, né? Hoje o bar não funciona, não tá funcionando. Amanhã, almoço, normal. Normal, atendimento à noite também, normal. Estamos aguardando todo mundo que quiser vir aí. É só chegar, amanhã tem almoço, no final da tarde também o Valde já começa a atender com os lanches. Aquela cervejinha maravilhosa, espetacular, sempre trincando, sempre no ponto. E a gente tem a satisfação, a grata satisfação de usufruir disso aqui também, né? Willst du noch einen Tee trinken? Ja, ich will noch einen Tee. Ontem, cara, com a vinda de vocês aí, do Kiko, do pessoal mãe. Aí, teu pai, tua mãe, tu vê, né, a importância que tem a história da gente, né? Tu vê famílias tão tradicionais, assim, a pessoa fazendo 88 anos, trazer ela para comemorar com a gente aqui. Isso presente. Foi maravilhoso. É muito... É gratificante, É gratificante pra gente. Sim, é gratificante. Ontem, o meu pai tem 80 anos, a tia Nelly tem 88, o Kiko e a Tuta, que estavam aí também, até o seu Rui também estavam aí. A gente veio comemorar o aniversário da tia Nelly aqui. E foi ela que pediu. Ela pediu, queria fazer um lanche lá naquele lugar lá. Que honra, mas hein? Sempre acontece isso. Teve um casal que eles estavam comemorando 50 anos de casado. Rapaz. E daí o cara me falou que ele pediu pra ela, nós podíamos ir em algum lugar que a gente podia fazer. Vamos pra eles tinham, não, vamos lá no Valde. Vamos lá no Valde. Convidaram mais 3 ou 4 casais amigos e vieram aqui. Trouxeram um espumante de casa, claro. Se podiam trazer espumante, como não, né? Quantos anos, Valde? Quantos anos de bar? O bar abriu aqui em 2012. Então é parte da história das pessoas também, né? E mais a praça em 2002. Muito tempo, 10 né? anos na praça aí. Por isso que as pessoas têm como família também, né? Porque já faz parte da história. Muita galera que ia ali, sentava ali. Paulinha testemunha, sim, né? Ele comer churros, comer um crepe, tomar um refri. Hoje tem família e vem com esposa, filhos no bar aqui. É verdade. Esse é um dos grandes valores das empresas tradicionais, né? A gente vai... o termo para isso é contemporâneo, né? Ao longo dos anos, né? Você começou em 2002, você falou? 2002. Então, 22 anos já? Já vai para... Mais? Hã? Nós estamos em 2025, 23? 23. Você tá sem óculos, por isso que ele não sabe calcular. 23 anos. Eu sem calculadora também não sou nada. Não, 2025, menos foi 2002, então seria 23 anos. 23, isso. 23 é que eu fiz a conta, eu tô no 2024 ainda. Não, tudo bem. É isso aí. virou, Cara, então, 2 patinhos lá, 23 anos lá, longe, uma época
interessante, né? Uma época de bastante batalha, também naquela época ali. Dessa tesoura, desse livro aí, pô, tem coisas que tem um valor afetivo pra gente muito grande, né? Eu tenho um carrinho de supermercado lá em casa ainda. Aquele? Que eu ganhei do seu João Gribler, pra transportar minhas coisas lá do bairro. Ele existe na ainda? praça. Ele tá lá guardado. Aquele que ficava parado na garagem aqui, lembra? Era nessa garagem, era onde aqui do ladinho, né? Tá lá guardado. Eu lembro daquele carrinho. E a gente construiu casa nova, depois foi reformado. E eu vou fazer o que com esse carrinho aqui? Deixa ele aí. Guarda aí. Valor Cara, sentimental. Quem sabe uma pra hora saber dessas da onde a gente veio. Tem que deixar esse Valdir, carrinho aqui, ó. Tem que sabe fazer o um que, sabe o que monumento. tu faz? Já pensei várias Compra uma Monumento do Towner, carrinho. compra uma Towner e vai pra praça. Um dia desses aí, aparece lá com churros, com... É. Já pensou que massa, cara? Meu Deus, Naquele cara. lugarzinho ali, Surpresa. apareceu uma Towner e os churros Amari. Ó, são 23 anos, Nossa. quem sabe no ano de comemoração dos 25 anos, um quarto de século, talvez o Valdir faça uma programação especial. Nós porque somos exemplo disso, nós estávamos lá desde o começo, estamos aqui desde até o hoje. começo. Aqui no bar mesmo nós fizemos, não lembro que ano que foi. Nós fizemos o dia da nostalgia. Nós fizemos churros, nós fizemos crepes, música tocando da época. Bah, Ai, que legal. que maravilha, cara. E daí, tipo, parecia que tu tava ali em 2005, por aí, sabe? Nós Até o ainda- pessoal que veio esqueceu um pouco dos telefones e tudo, sabe? Ficou... Não sei quanto, não faz muito tempo que a gente fez isso. Ficaram conversando, Espetacular. foi Espetacular. muito bom. Isso é maravilhoso. Mexe com as memórias, né, das pessoas. Maravilhoso Isso é muito também é você que está acompanhando, está participando, vai assistir essa live posteriormente, não vai conseguir interagir com a gente aqui, mas muito obrigado de coração. Estamos aqui, essa fanpage é o AraClick e este programa toda segunda-feira, Papo de Segunda. A gente tem aqui entrevistadores de quinta, um programa, né, de segunda, mas os entrevistados sempre são de primeira. Hoje a Carol está aqui com a gente e a gente fala em nome de Amo Madeira, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, DC Manutenção Solar e RS Elétrica. Também com a gente aqui a Autoelétrica Arnold hoje, né, primeiro programa, dando boas-vindas ao nosso querido Deco. Arafarma, medicamentos genéricos, dermocosméticos, produtos de beleza, vitaminas, suplementos e muito mais você encontra na Arafarma, aqui em Aratiba e também em Centenário. Em Aratiba, na rua Coronel Pedro Pinto de Souza, número 231, no centro aqui de Aratiba. 3376-1386, 991 91 13 5330, Arafarma, farmácia do Deco. RS Elétrica, serviço especializado com quem realmente entende do assunto. Faz a higienização completa do seu ar-condicionado, também instalação, manutenção elétrica, predial, comercial, residencial, é com a RS Elétrica. Entre em contato 99958-7610 e também a DC Manutenção Solar. Siga nas redes sociais aí, @DCSolar_RS. O contato é o 99998-6643, DC Manutenção Solar. Faz a manutenção, a higienização da sua placa solar. A sua placa solar só vai ser eficiente se ela estiver limpa, né? É isso, simples assim. DC Manutenção Solar é a indicação aqui do programa para você tornar a sua placa solar eficiente. Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, para você que precisa das estruturas de alumínio e aquele capricho é com a Alumiarte Esquadrias e Acabamentos. Também trabalha com a linha de vidros. 549-9346-8726 ou 99346-8726, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos. Siga nas redes sociais, @alumiarte.aratiba. E com a gente também, Amo Madeira. A Isaura inaugurou um espaço lá sensacional, né, Marcelo? Espaço novo, amplo, várias e várias ideias, um ambiente aconchegante e sensacional. Hoje o Marcelinho trouxe aqui, a gente está tomando mate, numa cuia que a Isaura personalizou. AraClick, nome do Marcelo aqui também. Você pode personalizar a sua cuia, a sua térmica, o seu copo Stanley. Tem várias opções para você lá em Amo Madeira. Fale com a Isaura. Ou o seguinte, está sem ideia para presentear alguém? Entra no perfil aí, @amomadeira_, que você vai ter muitas e muitas ideias para presentear, para não errar no presente, que nem eu sou um bocó para presentear. Vai lá no Escutou, perfil. André? Ela sabe, não precisa, né? Ela pediu presente, então... Tá caindo fora da compra do perfume já. Eu acho... Valdir, fica quieto. Não conta. Vou Amo Madeira _. Parcelamos no cartão.
O Valde quer vender, né? Eu não trabalho com cartão, né? Tá. Amo Madeira também com a gente aqui. E a gente tem aqui também as perfumarias das Arábias, @das.arabiasperfumes. É a perfumaria árabe ao alcance de todos, né? Se a beleza não ajuda, aqui a caatinga não atrapalha. Pra quem ama mesmo, fedor de bode é cheiro. E como é que é o outro lá? Que se a beleza não ajuda... O Paulinho falou Porque agora. a caatinga não atrapalha. Tem uma outra. Tem outra, é o terceiro. Cidadão comum com cheiro de Com milionário. cheiro de Isso aí milionário. É isso. E se você for milionário, você fica com cheiro de bilionário? É? É mais ou menos E isso. se eu for o Elon Musk usar isso aqui, eu vou ficar... Irresistível. O Elon Musk usa Musk do Avon? Tá doido. Musk. Já pensou? Qual que é o perfume do Elon Musk? Por que tu acha que a Avon vende o Musk? E vende, né? Ó, Há Tu sabe 30 que a anos Avon vende, cara. É uma das maiores dos Estados Unidos, é a maior, né? Linha de cosméticos americana. É sério. E aqui é desprezado. É verdade. É isso. A história da Avon, ela é uma empresa gigantesca no Brasil e começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos. Lá ainda é campeã de vendas. Aqui o povo... Ah, Avon, né? Tipo, já é... Mas... Não sei porquê, né? Talvez. Mas lá nos Estados Unidos a Avon domina o mercado. das Arábias é melhor. Concordo. Concordar iremos. Eu concordo, né? E o Valde estava comentando antes aqui que um perfume tem um cheiro de carro novo. Né? Cara, eu Lembra? gostei desse negócio, velho. Todo cheiro ele tem uma memória afetiva. Não sei, o cheiro ele desperta um outro Eu sentido. tenho um perfume aqui que é inspirado. Eu, por causa desse perfume, me despertou a vontade de comprar o perfume original, que deve estar em torno de uns 650 a 700 pila. Você tá doido? Segundo eu estudei o perfume, o perfumista voltou para a terra natal dele, que foi criado à beira-mar, numa aldeia de pescadores lá, e ele captou tudo o entorno ali da infância, pré-adolescência dele, musgo das pedras ali, água do mar, terra, tudo, o que estava entranhado ali, levou para um laboratório e criou um perfume. Ele tem cheiro, sabe aquele cheiro quando tu chega na praia, que tem cheiro de maresia, cheiro? É o cheiro do perfume. Daquele ambiente. Tu passa, tu fica com cheiro de praia. Um cheiro de maresia, cara. É impressionante como conseguiu capturar. Depois eu vou mostrar pra vocês aí quando... Pena que não dá pra enxergar o cheiro agora. A gente não consegue transmitir Mas o é cheiro na muito live. interessante, cara. É muito interessante mesmo. O perfumista é um artista, né? Exato. Não, e legal essa tua parte também de você estudar sobre o perfume, explicar, não é só esse é tanto, esse é tanto, esse é Cara, tanto e já tchau. me Não. perguntaram como é que tu tá com o negócio de perfume agora. É tipo esses cliques que deu em você, assim. Uma hora tu descobre uma coisa que tu se apaixona. Se reapaixona. E nunca é tarde pra isso, né, Apesar de tu Valde? ter outra profissão, tu se apaixona por algo que te chama muita atenção, sabe? Tu começa a estudar sobre aquilo, tu mergulha naquele mundo ali e vê que é uma coisa que tu gosta de descobrir coisa nova. Tipo, eu ainda consigo, quando eu tinha locadora de DVD, ficava esperando os lançamentos dos filmes. É assim como quando eu compro o perfume que vem, tipo, a gente, o primeiro tu experimenta, né? Experimenta e tal. A ansiedade que dá de tu ver, sentir como é que é o perfume mesmo, como é que ele vai... É um negócio, tem que gostar. Por isso que essas consultoras que vendem perfume, ela tem que tirar o chapéu para elas também, né? São dedicadas. Quanto tempo tu conhece essas senhoras que são consultoras de outras de perfumarias, assim? O trabalho que elas dedicam, o tempo para ir na casa, mostrar e tal, na revistinha ainda, né? Nossa. Com as amostrinhas. Eu tenho um comentário pra fazer, Além de ser bom Valde. vendedor, tem que gostar da coisa. Eu acho que tu vai arrumar um grande problema, sabe com quem? Com as concessionárias de veículo. Ninguém mais vai querer comprar carro novo. Só vão É querer só, teu é perfume. só comprar o perfume. Mas, cara, é impressionante o que os caras conseguem fazer. Cara, eu ia trocar de auto agora esse ano, eu não vou mais, vou só comprar um perfuminho aqui e tá tudo bem. Dentro. É mais barato. Bem, mas depende do auto, né, também, né? Esse aqui é o nosso papo de segunda, é isso que a gente quer. A gente quer esse papo descontraído. Vamos falar sério, a Carol tava tensa, né? Antes Eu- de- Não, eu achei ela Nossa Senhora! muito saída, mas Não, muito porque tranquila. quando o Marcelo me convidou, olha como são as coisas, né? O Marcelo me chamou e daí eu pensei, mas eu vou falar o quê, Todos né? falam a mesma como coisa. se tu Meu nunca Deus! tivesse Todos falado falam a mil mesma Mas palavras é que por segundo. assim, ó, gente, Ainda que hoje... eles avisaram que eu ia entrevistar. Aham. Mas assim, eu acho que, é a minha opinião, tá?
a gente sempre tende a, não é diminuir, mas a gente não valoriza muito as coisas, a nossa trajetória, às vezes. Mas quem sou eu para falar? Cara, a minha história, todas né? as empresas hoje do município começaram assim. Sim. Uma pessoa, um carrinho de supermercado. Sim, e às vezes uma tesoura, um ambiente. O que eu vivi, né? Hoje, por exemplo, gente, não é uma coisa que acontece todo dia das pessoas fazerem o movimento que eu fiz. E não tô nem me vangloriando por isso, porque foi bem difícil e ainda porque eu tô aprendendo todos os dias a ser empreendedora, caminho, a conduzir um negócio, né? Então, não ter aquela segurança de um trabalho assalariado, vamos dizer assim, é um aprendizado todo dia. Você então, trabalhar com fornecedores, com prazos, atendimento, clientes. Só que às vezes a gente não valoriza, né, a nossa própria trajetória, assim. Então agora eu procuro estar prestando atenção no que eu estou falando também, porque é um exame de consciência que a gente faz meio que involuntariamente, né? Ou quando a gente é bom numa coisa, é difícil a gente assumir que a gente é bom, né? Sim, eu estudo para isso, eu me dedico, eu gosto disso. Então, o Valde fala tão bem dos perfumes, por quê? Porque ele foi buscar, conhecer, ele gosta. Quando a gente domina uma área, a gente geralmente fala com mais facilidade, né? Uhum. E outro dia eu estava falando com, não lembro quem era, as minhas amigas, geralmente elas... mas Carol, mas é tão fácil para ti, tu faz... Por quê? Porque eu acho que como eu gosto do que eu faço hoje, eu me sinto muito realizada, eu transpareço... Né, as pessoas acham que é fácil, mas é porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu estava tensa, assim, porque eu não sabia... Tem um ditado que diz, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que você acha que é muito fácil, é porque a pessoa é muito boa naquilo. Isso. Então, assim, é uma caminhada totalmente nova, a minha, pra mim, né? A gente não precisa também ficar nem se comparando com ninguém. A minha avó veio, fez a história dela, minhas tias vieram, a tia Lavínia costurou a vida inteira, a Noemi, então... Todas nós temos um pezinho ali nesse ofício da avó, né? Do biso também, mas cada um faz do seu jeito, né? Mas nesse sentido, talvez resumindo tudo isso que tu falou, você é humilde o suficiente para não jogar na cara das outras pessoas o seu talento. Mas você sabe o teu valor. É isso. Nesse sentido, você sabe fazer, que nem o Valde explicou. Vê que para você é fácil fazer isso. Talvez para mim nem segurar essa tesoura eu vou conseguir. Mas você saber do teu valor, mas você não precisar usar desse teu potencial para jogar na cara dos outros, para se fregar, para se vangloriar, para ser... É a questão da humildade. Você ser humilde o suficiente para saber o teu dom, o teu trabalho, a qualidade do teu trabalho, todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho que tu fez de teste, tudo isso, mas você não precisar usar disso para ser mais ou pensar... ou se achar mais do que outras pessoas, entendeu? É nesse sentido, da humildade. Você sabe do teu talento, sabe do teu valor, mas tu não precisa ficar jogando na cara. Tu falou aqui da comunicação. Nós já estamos fazendo isso há algum tempo e tudo mais. Eu posso falar de mim, eu fiquei 20 anos trabalhando em rádio. Para mim, conversar aqui é tranquilo. Agora, tem pessoas que não têm essa facilidade. E a gente tem que compreender, e o que nos deixa mais feliz é que, por exemplo, o seu Lorô veio aqui acanhado e tudo mais, e ele se soltou, ele foi... Para mim, eu particularmente, eu acho que esse é o mesmo sentimento do Valde e do Marcelinho. Quando o entrevistado sai daqui e disse, olha, eu me senti à vontade para falar. Cara, para mim isso não tem preço, para mim não há valor que pague. Para mim, eu fazer o entrevistado se sentir bem, se sentir seguro, se sentir tranquilo para ele ser ele mesmo, para mim não tem preço nenhum. Isso, para mim, esse é o valor, entendeu? Você vir aqui e conversar, bater papo, para mim é isso. E você resumiu exatamente isso. Você sabe do teu valor, você sabe tudo que você errou para aprender, você sabe quanto tempo você passou estudando. Claro, o teu sangue puxou para aquele lado, né? Você deixou o teu emprego estável, tranquilo, para se colocar numa coisa que você despertou, que é o que o Valde acabou de dizer nesse ramo da perfumaria também. É isso, é simples assim. Então, esse nosso bate-papo, resumindo, mostrou que você também manda muito bem de comunicação. E para gente que faz isso aqui também fica fácil, porque as pessoas que a gente traz aqui têm uma boa história para contar. Claro, tudo, né? Tudo.
E a gente também é curioso o suficiente para... Você se sentiu à vontade, né? Sim, muito. A gente não é muito Você invasivo. se sentiu à vontade, não é? A gente não é invasivo. A gente não pergunta quanto a pessoa está ganhando. Nada. Se eu puder complementar nesse sentido... O que não era para falar mesmo? Não, deixa quieto. Tá se eu puder complementar lá. nesse sentido da tua fala, Paulo, é que assim, ó, a gente vai se conhecendo, né? Com os erros e acertos e, como eu falei, morei já em vários lugares, já fiz várias coisas, já trabalhei em algumas empresas e tal, mas eu acho que quando a gente descobre que a gente tem um talento, né, que a gente recebe de Deus alguma coisa, né, em que a gente é bom, e todos nós somos bons em alguma coisa, né? A virada de isso. chave. Então, quando eu percebi que, meu Deus, eu tenho aptidão para isso, eu tenho habilidade para seguir fazendo uma coisa que foi o trabalho da minha avó, e quando a gente aceita isso e diz, então tá, então vamos, porque às vezes a gente fica lutando contra, meu Deus, mas tá, agora semana passada eu resgatei o meu amor pelo crochê. Eu nem lembrava que eu sabia. Por quê? Porque eu sou muito manual. Eu gosto de criar coisas. Como que eu vou contradizer a minha natureza fazendo outra coisa, né? Então, quando a gente aceita o que a gente é bom ou o que nos dá prazer na vida para ganhar dinheiro ou para hobby ou qualquer coisa, as coisas elas começam a acontecer porque você está no fluxo certo, né? É uma evolução natural, né? Então eu sou muito feliz hoje por ter feito uma escolha que no momento foi difícil, mas que a minha família me apoiou e era quem precisava me apoiar, né? E que eu tive coragem de fazer o que eu fiz, porque não me arrependo. Acho que a tendência é que eu só busque cada vez mais, porque a gente aprende todos os dias. Costureira aprende todo dia, né? E eu sou muito curiosa também, então estou muito feliz de estar aqui em Aratiba de novo, porque é a nossa casa, né? Você buscou ser feliz. Isso. É isso. E isso. tudo que você passou, de bom, de ruim, de triste, de feliz, de alegre, foi o resultado do que você é hoje. Exatamente. É isso, todas as fases que a gente passa, isso se chama maturidade. Né? Maturidade. Todos os empregos que tu passou, alguma coisa boa você tem. Todos os dias, gente. Em qualquer lugar que a gente trabalha, a gente sempre aprende, né? E tem que tirar o que é bom para levar para a vida, né? Então, os erros, os acertos, ou nisso aqui eu sou boa, nisso aqui eu preciso conhecer mais, preciso me experimentar, e outra também tentar fazer coisas diferentes, né? Senão a gente nunca vai saber, nunca vai... Como é que é? Não espere resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Exatamente. É fato. Isso é pra vida também, né, Cacá? Uhum. Mais alguma coisa, Valdir? Olha, da minha parte tá tudo certo. Se o Carol quiser falar aí, fica à vontade. O que eu queria perguntar para ela, já perguntei. E o que eu queria perguntar mesmo, ela disse que não dá. Ela já falou antes, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. A gente deixa. A única coisa que a gente falou antes de começar essa entrevista, seja você. Só isso. Vem aqui, fala o que quiser, da forma que quiser, da maneira que quiser. Todos os entrevistados tinham essa insegurança, né, antes de vir. É verdade, pior que é todos verdade. Todos eles. Né? Todos, né? Que a gente está aqui, a gente quer conversar, esse é o bate-papo que a gente quer. A gente quer saber a história das pessoas, a gente quer saber... A Carol tem uma história fantástica, maravilhosa, né? Esse detalhe de ter um emprego estável, de estar numa situação muito bem tranquila, numa capital, lá em Florianópolis e tal, de repente largar tudo para voltar para Aratiba para fazer uma coisa que ela se apaixonou, que era do mundo da avó dela e tudo mais. Acompanhe essa live, assista de novo, compreenda... Porque é isso. É um exemplo a nossa convidada é esse exemplo, né? Marcelo. Eu tenho só os comentários, quero agradecer, pessoal, todos que nos acompanharam nessa live. Loures de Bona, tá? Obrigado, Loures. Carol Fagundes, olha. Quem Carol, será? Quem será? Minha filha querida. Susana Arnold, Carol. A Carol. Nos curtindo aqui, obrigado pela audiência, Carol. Susana Arnold, Dayana Tenucci, obrigado, Dayana. Aline Pagliarini Mettler, o Adi, primo, Adilson Simon, Rui Roberto Aboski. Pedacinho do céu. Inês Felipe, obrigado, Inês, obrigado pela participação, obrigado pelo prestígio, tá? Clarice Presotto, Kleber Bombardelli, cara, quanto tempo eu não te vejo, meu querido, sabe?
Vamos ver aqui. Ó, eu tô sem óculos, então eu tô mandrujando aqui. Johnny Pavone. Ô, Johnny. E aí? Débora Arnoldo. Débora. Valdecir Fardo. Daí, Kiko. Kiko. Pati Zarpelon, Mauro Froz. Obrigado, pessoal, por nos acompanharem. Agradecemos imensamente essa nossa presença aqui, nossa entrevistada, nossa querida Cacá. A Cacá. Sempre foi, sempre será? A Cacá. Sempre será. Sempre foi, sempre Eu que será. agradeço o convite primeiro, né? E, nossa, foi muito legal mesmo. Pra quem Obrigada. tava tremendo, tensa, Não, nervosa. eu não tava tremendo. Não tava tremendo, ela não tava. Não, mas é que é engraçado. É isso que eu falei, é engraçado, né? A gente tá sendo entrevistado por uma coisa que você nunca imaginou. Mas eu Não, falei antes da gente chamar o pessoal do CTG, porque eu vi lá em Cotegipe. Fomos lá acompanhar, fomos pra BC acompanhar, assistir. Vamos lá. De Cotegipe. E daí eu tava vendo aí, pedi quem que faz esses vestidos. Acho que foi tu mesmo que falou que tinha feito os vestidos das prendinhas, alguma coisa assim, né? Foi. Daí eu disse, mas que trabalho, cara. Interessante chamar ela pra ver como é que é ela. Falei pro Paulinho. Sim, Chamar a Caroline aqui pra ela contar como é que foi assumir o ateliê lá da avó dela e tal. Foi um Muito pouco antes interessante. da live do CTG, né? Foi antes da live do CTG. Aí, assim, se na live do CTG a Cacá tivesse vindo aqui, a gente não ia saber essas Não ia saber histórias. todos esses detalhes aí. É verdade. Então a gente lembrou desse detalhe. Um outro detalhe que a gente Exclusividade, olha. Que chique, né? E um outro Nossa, detalhe, lisonjeada. um outro detalhe que a gente aqui nos bastidores a gente está tomando um cuidado é para não seguir a mesma linha no mesmo programa. A gente fez uma live de esportes, né? Foi um Nossa sucesso, última né, Bah? Foi maravilhosa. Apesar dos problemas técnicos que tivemos, né? Isso é detalhe, né? A gente atrasou um pouquinho, mas a gente fez uma live sensacional, né? Aí a gente resolveu, não, vamos mudar de assunto. A próxima live também a gente já tem alguns convidados em vista que também foge desse assunto que a gente abordou agora. É isso, a nossa cidade ela tem pessoas que têm infinitas histórias. E é isso que a gente quer registrar. Isso que a gente está fazendo, vai ficar para a posteridade. Eu vou mostrar para os netos do Lorenzo, daqui a pouco, filha, olha lá, a gente entrevistou. São histórias que, daqui a pouco, a Cacá, os netos do Lorenzo, nem tanto. Né? Tu pretende viver quantos anos? Não, mas é um exemplo. Mas por que não, essa história da Cacá, de empreender, depois de largar um emprego estável, uma situação tranquila, cara, pode inspirar você. Você que está assistindo ou vai assistir depois. Você está aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que você eu faço? às vezes está Olha preso numa situação que você está desconfortável, não está feliz. É isso. E você está procurando um sinal do universo. Eu sou prova viva disso também, aí, viu? Também. É isso. Não, a vida é movimento, né, gente? Não isso. podemos... Temos aqui um comentário, desculpe, temos um comentário, tá aqui no perfil da Aline Palharini Mettler, mas quem está falando aqui é o Douglas, tá? Douglas Mettler falando... Usei as bombachas da avó Romana desde pequeno, nossa bisa. Aliás, passei muito tempo na casa da bisa, com a Coda. Era quem me cuidava quando criança. Eu lembro da nona da Coda, sempre com o paninho na cabeça, assim, mas ela já era bem velhinha. Veja só, mais uma história que... Aqui, o Batata também é prova viva de tudo isso aqui. Foi dançarino, cara, é nosso parceiro até hoje. Um grande abraço. Muito. Catofla, Batata, queridão. Para você Obrigado. que está chegando agora, vale a pena você iniciar essa live de novo e acompanhar até aqui, porque a Carol tem umas histórias maravilhosas. E como eu falei, daqui a pouco você que está assistindo, vai assistir, tá faltando algum detalhe para você iniciar, para você acreditar em você, acreditar na sua ideia, acreditar na sua intuição, que foi uma palavra que a Carol usou, acreditar na sua intuição e tentar, faz o que o teu coração manda. Tenta, arrisque. Até porque nunca é tarde, né, para fazer Nunca, alguma mudança. Jamais. Não existe idade também para fazer algo novo, para tentar algo novo, para começar a vender perfume, para começar a costurar. Eu acho muito legal, assim, porque hoje as pessoas vêm e falam, nossa, mas tu costura e tal. Por quê? Gente, são profissões e são ofícios que não existem mais quase, né? Então, não só aqui a costura, mas um sapateiro. Sapateiro, tá em extinção também. Várias profissões que não existem mais e que elas são fundamentais, né? Para nossa vida, assim. Então, eu me sinto muito orgulhosa de ter feito essa escolha e de trabalhar com isso, porque a costura ela é uma engenharia, gente.
né, modelar uma roupa, confeccionar uma roupa, o sentimento que a gente tem de capacidade, de orgulho quando vê uma peça pronta e que a pessoa ficou feliz com o que ela recebeu, não tem palavras, assim, não tem preço, né? Então, tudo tem como é que eu vou dizer? Tem um porquê um pertencimento, né? Isso, e talvez eu tenha descoberto essa minha habilidade, esse meu talento só depois que a minha avó não estava mais aqui. Também teve um motivo para hoje fazer essas homenagens para ela, né? O ateliê por muito tempo teve o nome dela. E hoje segue um rumo diferente, mas com certeza com as memórias dela, o capricho que eu aprendi com ela. Então, eu estou muito feliz. E obrigado de novo pelo convite, viu? Que é isso. Nós aqui agradecemos, Carol, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite, compartilhar um pouco da sua história com a gente. E a gente fica à disposição aí. Agora o detalhe. Você falou do teu ateliê, falou tudo mais. As pessoas que estão assistindo, como é que elas entram em contato com você? Então, elas podem me seguir pelo Instagram, né? @bombacharia. Tá na tela, Bombacharia. Isso, que né? Agora nós temos uma cara nova, né? Então, né? Aqui na cidade também, acho que o pessoal, a maioria sabe onde fica, né? Ali na subida para o bairro São Pedro. Rua Santo Clivati, né? Não é mais, agora ali é Domingos Zucchi. Domingos Zucchi. Santo Clivati segue reto, Domingos Zucchi. Isso, e aí, hoje em dia eu trabalho mais, né, nessa parte de confecção das indumentárias, mas, né, pessoal que quiser conhecer, quiser conversar, é sob medida também, então, ainda não temos outros artigos, mas provavelmente em breve a gente vai ter lá para divulgar também. Enfim, venham nos conhecer, venham conhecer o ateliê também. Muito obrigado mais uma vez. A gente quer agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Bar do Valde, Das Arábias Perfumes, Amo Madeira, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, DC Manutenção Solar e RS Elétrica, Autoelétrica Arnold e também o nosso mais novo patrocinador, Arafarma, Farmácia do Deco, Arafarma, cuidando com carinho da sua saúde. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você. Você também é muito importante, que nos acompanha, que está aí comentando, está compartilhando, está assistindo e comenta com a gente também, né? Muito obrigado a você. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom. De minha parte é isso. Tchau. Tu não vai dizer tchau? Tchau, pessoal. Obrigado. Eu posso dizer tchau também? Calma, Valdir, já vai chegar. Calma, primeiro Marcelo. Era eu primeiro? Não, primeiro Marcelo. Tchau. Obrigado. Isso, tchau. Cacá, muito obrigado. Obrigada, tchau, gente. Valdir, agora sim, pode dizer tchau. Agora sim. Mais uma vez, feliz ano novo para todo mundo. Obrigado pela audiência. E como de costume, desejar que Deus abençoe a semana de vocês, abençoe as casas de vocês, dê uma semana de muita prosperidade e saúde. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigado. Mais um comentário aqui da nossa amiga Suzana. Registra. Ver um grupo usando o que foi feito com todos os detalhes desde o início enche nosso coração de orgulho e alegria. Com esse comentário a gente encerra, pessoal. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço. Obrigado por participarem, comentarem e interagirem com a gente. Obrigado, até a próxima.